Então, Patrícia, passo a palavra para você. Fique à vontade. Muito obrigada, gente. Nossa, é uma honra sempre estar aqui, né, com o grupo, revê-la, poder compartilhar discussões no âmbito da educação e de estar, né, apesar desse momento, todas as dificuldades que nós estamos encontrando com essa pandemia, né, ainda poder nos encontrar, estar juntos e compartilhar, né, de todos os nossos objetivos aqui enquanto IFPR. Então, assim, eu sempre, né, gosto muito de conversar com todas e todas, então eu só agradeço mesmo, agradeço à gestão, ao Ciro, né, pela confiança, ao Edward como diretor de ensino, ao João como coordenador de ensino, aos todos os coordenadores e coordenadoras, aos professores, servidoras, servidores, e, claro, né, a nossa equipe de Entec, que é uma equipe, né, um coletivo que vem trabalhando junto, nós viemos trabalhando juntos, falta uma aí para as mulheres, mas é isso, né, eu quero agradecer muito as meninas, né, por todo o trabalho que a gente vem conseguindo construir, com os debates que a gente vem conseguindo fazer durante esse tempo que nós estamos ali na gestão dos cursos técnicos, né, tanto os integrados, subsequentes, dos FICs, ProEja. Então, essa é a nossa casa e essa é a nossa família nesse momento. Também gostaria de lembrar vocês e comentar que a Ana, ultimamente, não faz muito tempo, assumiu a coordenação dos cursos técnicos, né? A Ana Bonacina, que é pedagoga, trabalha conosco, então ela está à frente dos cursos técnicos, e que a Amanda do Campus Colombo, nossa Amandinha aí, continua firme também com os FICs e projetos que vêm, né, ambas fazendo um trabalho excelente, juntamente com a Rani, que voltou há pouco tempo do mestrado, e a nossa nova doutoranda também, que está conosco, né? Então, é um grupo muito bom, e a Jaqueline, que eu não sei se vocês conhecem, mas que também trabalha com a gente, né, há um tempo na reitoria, e que estava à frente do observatório. Então, assim, agradecer, né, essa tarde, essa oportunidade, esse convite. Como eu comentei, é um tema espinhoso, árido, mas, de certa forma, é um tema, né, que faz parte dessa nossa organização do trabalho pedagógico, do trabalho prático, e que, à medida que a gente vai estudando, vai conversando, né, a gente vai aprofundando a importância dessa temática para quem é docente, para quem é educador, para quem é servidor, né, numa instituição pública como a nossa, de educação pública, da qual nós estamos aí à frente e tentando, né, oferecer uma educação de qualidade a todos os estudantes. Eu vou apresentar aqui, eu vou colocar uma apresentação aqui, mas eu gostaria, assim, de deixar todo mundo muito à vontade, né? É muito mais que uma palestra, esse momento é um debate. Então, eu dividi em 3 partes, né, essa fala, e penso que, de repente, a finalização de cada parte pode ser aberta um espaço para questões, para comentários, porque todos nós somos educadores, né? Todos nós temos aqui uma experiência muito grande em relação à avaliação. Então, eu creio que, muito mais que uma palestra, né, é um debate, é algo que a gente precisa construir. Então, o próprio título já diz isso, né? O que seria uma avaliação transformadora, uma avaliação emancipatória? A gente não tem essa resposta assim na ponta da língua, né? O que nós viemos fazer aqui é tentar ver de que forma nós conhecemos a avaliação transformadora. Então, o título, de certa forma, ele é um pouco, né, de certa forma, ele dá esse caminho, mas é óbvio, né, que nós ainda temos muito a construir nesse sentido. E tenho certeza que muitos de vocês, né, já vêm fazendo esse trabalho desde que entraram na instituição. Então, muito mais do que uma palestra, aqui é um momento de troca. Então, eu vou colocar a apresentação e, à medida que alguém quiser fazer algum comentário, algo assim, só chamar, eu não vou conseguir ver vocês, mas fiquem à vontade, por favor. Deixa eu colocar aqui, apresentar, só um pouquinho, gente. Enquanto a Patrícia compartilha o documento, só lembrando que mais alguns minutos o professor Takal vai encaminhar o link de presença, tá? Então, peço para que todos assinem, né, para que ao final de toda a nossa jornada aí, a gente possa gerar o certificado para todos, tá? Obrigado. Vocês estão vendo? Estão conseguindo visualizar? Perfeitamente. Tá, obrigada, Ciro.
Então, gente, acho que, assim, antes da gente iniciar, eu trouxe aqui a letra um trecho da letra da Mercedes Sosa, de uma música, né, em que ela trabalha não, que ela traz uma mensagem de, né, nós pedimos a Deus, e aí eu incluo os deuses, as diferentes deuses e crenças, ou não crenças aqui, que a dor não nos seja indiferente, que a ressequida da morte não nos encontre, vazio só sem haver feito o suficiente. Então, um pouco nesse sentido, né, do momento que nós vivemos, então, que as dores não nos sejam indiferentes, né, que as dores de quem perdeu familiares, as dores de quem está, né, nesse momento de dificuldade por conta de toda essa pandemia, então, que elas não nos sejam indiferentes, e penso que a gente não se encontre, né, numa condição de não ter a chance de estar sozinho, né, e sem a oportunidade de ter feito aquilo que nós desejamos, aquilo que nós consideramos suficiente. Então, nós, enquanto Bientech, ProEx, nós desejamos solidariedade a todas essas pessoas, né, e sabemos de tantas dificuldades. E não dá para desconsiderar aqui que o tema da avaliação tem relação com a questão da indiferença, né? De que forma nós avaliamos, de que forma nós construímos um processo educativo que não seja indiferente a essas dores. Então, esse é um momento, talvez, que isso nos toque de uma forma ainda mais forte, né, do que algum tempo atrás, que nós discutimos, a gente sente, né, a gente considera que nós não podemos ser indiferentes às dores, aos sofrimentos, às condições de vida de muitos brasileiros e brasileiras, e que hoje a gente sabe o quanto a desigualdade social aumentou, as dificuldades, né, foram sendo vem de uma forma muito mais forte, né, para todas as famílias, e que nesse momento não há quem não se encontre, né, num momento ainda de tristeza por conta de tudo isso. Então, né, nosso desejo aqui é de solidariedade e conforto a todos que estão passando por esse momento. E também trazer aqui, né, uma palavra de esperança, né, de perceber a educação como um espaço de resistência e como um ato revolucionário, né. Um país como o Brasil, segundo Paulo Freire, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, né. Nós todos aqui somos constituídos, né, muitos de nós, pela escola pública, por esse ato revolucionário que nós entendemos que muitos professores e professoras e educadores vêm fazendo, né, no sentido de garantir o acesso, de garantir a educação, como uma forma de resistência, de esperança e de revolução diante, né, da sociedade que nos encontramos. Então, é nessa perspectiva, né, de que nós estamos aqui hoje, não no sentido de desistir, mas pelo contrário, de resistir, entendendo que essa educação que nós tanto defendemos e tentamos construir é uma possibilidade de constituição, né, dos sujeitos livres, dos sujeitos autônomos, dos sujeitos que transformam as relações sociais e que, né, que os nossos modos de vida nos dê as condições dignas de justiça, né, de direitos humanos e de tantos outros princípios que nós consideramos como parte da vida humana. Então, ninguém melhor do que um educador, como Paulo Freire, né, para nos chamar para a esperança. Alguém que passou, né, por tantos momentos difíceis, inclusive foi preso por alfabetizar, por dar essa condição, né, por levar o conhecimento a muitas pessoas que não tinham acesso. Hoje, eu acho que, hoje e sempre, né, ele é um clássico e precisa ser retomado e tem um sentido muito forte para nós que somos educadores. Então, é isso, né, eu dividi um pouco a minha fala, né, no sentido de pensar um pouco essa dimensão ética do que seria a avaliação da aprendizagem, para que, após uma reflexão do que seria essa dimensão ética, a gente possa ir avançando, né, no modo como a gente faz a avaliação, no modo como nós organizamos a avaliação nas nossas práticas pedagógicas. Então, o foco são as práticas pedagógicas, mas sempre atreladas a uma finalidade, né, a uma dimensão que é a ética, que é a política. Então, nesse sentido, eu vou trazer principalmente aqui algumas questões baseadas em dois autores. Um deles é a Maria Esteban, que trata, né, que vem discutindo e vem produzindo
análise em torno da avaliação, tanto avaliações da aprendizagem, né, avaliações escolares, como as avaliações externas em larga escala, como a gente vem percebendo aí o campo da avaliação, né? Existem aí muitos estudos em torno da avaliação, e muitos se dão, né, no sentido de construir análise e abordagens mais articuladas aí à questão da avaliação da aprendizagem. Nós também temos um campo aí de desenvolvimento muito grande em relação a essa relação também, né, com a escola e com as avaliações em larga escala e o impacto que essas avaliações acabam tendo sobre a constituição das escolas e da nossa prática enquanto formadores e enquanto educadores. Então, a Estevam coloca aí algumas questões extremamente importantes para a gente pensar, né? Por que estamos novamente discutindo avaliação? Acho que esse é um ponto importante, né? A gente sempre revisita essa temática, a gente volta, nós retornamos a essa temática, e porque a avaliação continua sendo um tema tão relevante, né? Até comentando com vocês, assim, as nossas formações pedagógicas, muitas têm essa temática da avaliação, né? Retomam e buscam pessoas para fazer essa discussão. A gente percebe isso na Proens, né? O quanto a gente ainda precisa, inclusive, montar um curso, uma formação maior, né, em termos de carga horária e de aprofundamento de discussões em torno dessa temática. Então, essa é uma demanda que a gente tem sentido e que a gente sabe o quanto ela é relevante e o quanto nós ainda precisamos discutir. E a pergunta, né, a escola poderia existir sem a avaliação? Então, pensando um pouco nessas questões, na primeira questão, principalmente, né, por que nós voltamos, o que ela nos coloca e nos chama bastante atenção é em relação à questão da avaliação com a permanência, com o fracasso, com o êxito, né? Então, nós, como historicamente viemos de um modelo escolar elitista, né, em que as classes populares demoraram para ter o acesso à escola, né, em que muitas das nossas práticas ainda não são, né, construídas com as classes populares, mas para uma elite que já vem com conhecimento prévio. Então, nós precisamos discutir qual é, né, o modelo de avaliação que nós sustentamos e para qual modelo de escola nós estamos atuando quando nós, de certa forma, adquirimos uma cultura que vem dessa elitização, né, que vem com propostas de conteúdo, que vem com propostas de práticas e que vem com propostas de avaliações, né, em que medida nós vamos reproduzindo todo esse, poderíamos dizer assim, esse repertório, né, em termos do que é um conhecimento pedagógico para a sala de aula. Quando nós reproduzimos isso, nós temos que pensar que não há neutralidade nessas escolhas, né? Então, é uma questão ética. Para quem nós estamos definindo, né? Quando nós decidimos um instrumento, nós decidimos quando faremos avaliação, quais os conhecimentos, né, que vão ser avaliados, a quem nós estamos nos dirigindo, né? Como a que modelo de escola. Então, ela chama atenção para essa questão que não há neutralidade, e principalmente o cuidado que nós temos que ter quando nós pensamos em avaliação com as práticas excludentes. Por quê? Né? Nós temos aí um modelo de edital, um modelo de uma política de ingresso na instituição que prevê 80% de cotas. Ao mesmo tempo, né, nós temos que pensar que como essa política ela adentra a nossa instituição. De forma, as nossas práticas também pensam nesses 80%, ou nesses 100%, que não são 80%, são 100%. Né? Mas em que medida as nossas práticas também avançam para que a gente possa pensar, né, quem são esses estudantes, quais são as classes que vêm esses estudantes, qual é a raça, qual é a etnia, quem são os grupos, aí tem questões de gênero, ou seja, há uma variedade, uma diversidade. Então, é isso que ela chama a atenção. A escola, de certa forma, ela vem de um processo de padronização, né? Nós temos um modelo padronizado, de certa forma, nos sentimos confortáveis, né? Entendendo que isso é a escola se constitui assim, mas aí é que nós temos que nos questionar, né? Se esses modelos padronizados, eles atendem aos grupos, atendem ao coletivo e à heterogeneidade que esse coletivo, da forma como ele se apresenta para a gente dentro da nossa sala de aula. Então, é isso, né? É sempre que a gente pensar em práticas, pensar em instrumentos, o quanto a gente precisa estar, né,
a gente precisa refletir sobre a nossa prática, a gente precisa dialogar com os estudantes sobre isso, de que forma nós podemos estar fazendo a exclusão dentro da escola, né? A gente traz os estudantes, mas a gente acaba reproduzindo um modelo que é excludente. E eu só fiz uma colinha aqui, algumas coisas que eu não queria esquecer que ela traz e que eu acho importante conversar, né, com vocês, é a questão da marginalização dos conhecimentos socialmente produzidos. Então, é isso, né? Quando nós estamos realizando uma avaliação, quais são os conhecimentos que nós privilegiamos, né? Quais são os conhecimentos que têm relações com os nossos estudantes, com o conhecimento prévio dos nossos estudantes, com o grupo ao qual eles pertencem, com o lugar de onde eles pertencem, ou é algo extremamente vinculado à própria questão do conteúdo. Então, né, esse é um dos princípios que ela traz, são algumas das dimensões que ela vai trazendo, e que eu gostaria muito de conversar, porque à medida em que nós avançarmos para a concepção de objetivos de conhecimento, de conceitos, né, a gente tem que lembrar que existe uma base, existe uma referência, existem conceitos, princípios, né, em que foram embasando toda essa nossa organização. Então, é esses princípios que eu gostaria muito de trazer antes da gente adentrar, né, toda essa forma de organização que nós temos na avaliação. E aqui eu vou trazer, então, uma citação, né, da professora Maria Estevam, que ela diz o seguinte: a reflexão sobre a avaliação só tem sentido se estiver atravessada pela reflexão sobre a produção do fracasso socioescolar no processo de inclusão e exclusão social. Então, ela traz bastante essa questão do fracasso e do sucesso. Nós gostamos muito de trabalhar, né, com a questão da permanência, com o conceito de permanência, tendo em vista que nós ainda precisamos discutir muito, né, quais são as nossas práticas e de que forma nós conseguimos garantir essa questão da permanência. Claro que nunca excluindo aqui das nossas análises o contexto social, né? Nós temos uma variante de condições e de itens e de ações que nos levam à questão do fracasso, né, e da não permanência dos nossos estudantes. Então, são diversas situações, né, e principalmente quem trabalha e estuda a educação de jovens e adultos, tem isso como, né, um dos seus itens importantes de análise, tendo em vista que são estudantes, né, que já saíram da escola e que retornam à escola. Então, é óbvio que a gente tem que avançar nesse sentido institucionalmente, né, de como a gente garante essa permanência escolar, mas junto com isso sempre lembrar que a avaliação é um desses componentes internos da escola que tem impacto, né, sobre a questão da permanência dos estudantes na escola. E eu acho que é nesse sentido que a autora vem chamando bastante atenção. E outro autor também que é uma referência, né, para os estudos de avaliação no Brasil, que é o Luiz Carlos Freitas. Então, a gente tem material, caso alguém depois queira, né, tem as referências, mas assim, é muito importante que a gente também estude, né, e consiga fazer algumas discussões no campus em torno do que vem sendo trabalhado, como vem sendo analisado e pesquisado a questão da avaliação na educação básica e tanto de nível básico como de nível superior. Então, ele diz o seguinte: a questão da avaliação da permanência tem uma relação fortemente com a desigualdade social. Inclusive, ele demonstra em um dos seus estudos, na Universidade de Campinas, que ele faz um acompanhamento dos estudantes de escola privada e de escolas públicas, né, de diferentes classes sociais, do primeiro ano ao quarto ano, primeira série à quarta série, né? E ele demonstra exatamente que nós não saímos dos mesmos lugares e não chegamos aos mesmos lugares. Que a desigualdade, de certa forma, ela já nos condiciona a nossa linha de saída e nossa linha de chegada. Então, nós não podemos, né, nesse sentido, pensar que a escola é igualitária a todos, na medida em que nós já nascemos de forma desigual. Então, a função social da escola capitalista, né, é de produzir a subordinação. Então, é isso. Nós temos uma saída
que é diferente, porque nós vivemos uma desigualdade social, e para além disso, muitas escolas ainda estão produzindo um processo que ele chama de subordinação, ou seja, eu não consigo, né, os estudantes não conseguem ter uma escola que faça com que eles, dentro das possibilidades deles, consigam ter, né, um processo de transformação social, de melhoria nas relações sociais. Por quê? Porque além dessa desigualdade social, muitas escolas trabalhavam com a conformidade de um sistema para subordinação, que é, né, não produzir um pensamento crítico sobre esse sistema. Então, penso que aí nós, enquanto instituto, né, nós temos uma grande preocupação com a questão do pensamento crítico, da produção do pensamento crítico, e tem essa questão dos objetivos, né, que a educação capitalista, ela quer conformar os estudantes ao entorno existente sem que eles possam questionar esse entorno, né? É orientar uma configuração atual de uma escola baseada no isolamento da juventude em seu interior. Então é isso, né? À medida em que nós tentamos padronizar uma cultura escolar elitista e nós tentamos padronizar os nossos estudantes a um modelo de subordinação de escola elitista, nós retiramos toda a nossa potencialidade de uma transformação e de que os nossos próprios jovens, né, saiam desse isolamento e não consigam avaliar de uma forma crítica o contexto em que vive. Então, essa transformação, de certa forma, é necessária, e as avaliações que nós produzimos, né, à medida em que nós fomos entendendo a função da escola, a gente também vai entendendo a função da avaliação, porque a avaliação, ela precisa estar coerente, né, com essa função. Qual que é a nossa função enquanto Instituto Federal? Qual que é a nossa função enquanto Campus Colombo dentro da comunidade de Colombo? É a transformação, é o pensamento crítico. Mas aí, será que a gente consegue elaborar um processo que é educativo e que, né, consegue organizar pedagogicamente as suas avaliações para que seja coerente com essas, as concepções filosóficas, políticas, epistemológicas, éticas, das quais nós defendemos e falamos, né? O que se encontra ainda no discurso e o que se encontra no âmbito da prática. Então, são questões que a gente vai levantando. É claro que, né, ninguém aqui está julgando o trabalho, porque é isso, como eu comentei no início, nós estamos construindo, né? Nós, quando entramos na instituição, pouco sabemos, alguns, não vamos generalizar, mas assim, a gente aprende muito sobre educação profissional dentro dos institutos, quando nós adentramos os institutos, né? Qual que é a concepção, por que foram criados, quais são seus princípios. Então, a gente vai se constituindo ainda. Nós estamos ainda nos constituindo enquanto profissionais dentro da nossa instituição. E esses estudos, essas discussões que a gente vai fazendo, de certa forma, vão propiciando espaços, debates, né, encontros em que a gente começa a tentar compreender né, qual o significado dessa instituição e pensar nas nossas práticas, e pensar nos nossos projetos de ensino, e pensar nas nossas propostas de ensino a partir dessas concepções. Ainda trazendo essa questão, né, do Luiz Carlos de Freitas, tem esse livro Avaliação Educacional, que são referências, né, que a gente pode ir indicando para vocês, mas ele diz que a escola abre e fecha portas. Então, é nesse sentido, né? A gente precisa ficar muito atento. Nós abrimos muitas portas. Nós abrimos muitas portas a muitos estudantes, né? E nós queremos ampliar essa abertura de portas. Entendendo, claro, todas as condições que hoje nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que perguntar, né? Quantas portas nós estamos fechando durante os anos de escolarização desses estudantes? Quantos saem, né? E se saem por que condições? E de que forma a gente poderia contribuir para as melhorias nesse sentido? E aí ele traz uma outra frase que me chama bastante atenção, é isso: nós passamos os últimos anos louvando a inclusão da pobreza na escola. Né? Então, nós passamos os últimos anos louvando a inclusão, louvando esse processo de um trabalho que vai trazendo os nossos estudantes, sem que a gente, né, reconheça que a escola ela precisa se constituir com esse grupo. Né? Então, não é algo que vem de cima para baixo. A gente não vem no sentido de incluir, né, a fim de tirar as pessoas da marginalidade, mas dentro de uma concepção de mundo que é nosso, né?
Então, assim, muitas vezes os estudantes precisam pagar alguns pedágios para chegar a esse mundo que é nosso. Esse é um processo de aculturação, sem dúvida nenhuma. E um dos pedágios que a gente pode pensar é o processo avaliativo, né? Eu preciso entender esse processo avaliativo, muitos alunos precisam entender o que o professor quer ouvir e responder o que ele quer ouvir como um pedágio, para que ele tenha acesso ao mundo, né? Para que ele tenha condições de acesso ao mundo que ele não tem. Ou será que nós precisamos constituir uma escola a partir do entorno, a partir das condições que os alunos vivem, a partir do conhecimento dessas condições e na medida em que nós nos colocamos na horizontalidade? Então, essa é a reflexão, esses são os questionamentos que esses autores nos ajudam a fazer, nos ajudam a pensar, para que a gente possa pensar nos nossos projetos, inclusive nos projetos de curso, né, de organização de curso, de como se discute com a comunidade a elaboração de um PPC, a elaboração de um PPP, né, lembrando que aqui dá o parabéns para todo o trabalho que o campus vem fazendo em torno desse PPP. Então, são esses coletivos, né, de que forma a gente vai garantindo que essa comunidade, que é a comunidade que nós fazemos parte de forma horizontal, consiga discutir, constituir o que é uma escola pública. Então, ele diz que a gente tem que, né, o Freitas, ele nos mostra o quanto a gente precisa mudar a função dessa escola. A gente tem que sair daquele modelo e há que se concluir também por essa mesma via que a questão da avaliação não se resolve pelo dilema formas classificatórias de avaliar versus formas não classificatórias baseadas em pareceres, conceitos e quitais. Achei essa frase aqui para nós, né? Esse parágrafo se encaixa muito bem, porque não é somente mudar a forma, né? Sem que a gente compreenda essa função. Aqui também a mudança esconde uma relação bem mais complexa. E, finalmente, há que se recusar a cair em outro dilema. Avaliação contínua, processual versus avaliação pontual. Ou ainda, dito de outra forma, o dilema ou complementaridade, né, da avaliação formativa versus avaliação somativa. E é isso, né? Nem sempre é o que a gente chama as modas da educação, né? A ideia de que nós, mudando, né, o nome das coisas, a gente consegue mudar a base, a nossa referência, o sentido, né? É isso que eles vêm nos chamando bastante atenção. O que nós precisamos estar muito atentos é os sentidos das nossas práticas, né? E colocando sempre a situação de acesso ao conhecimento. Então, sim, nós temos que fazer a defesa do acesso ao conhecimento aos nossos estudantes, ao mesmo tempo, nunca esquecer da relação desse conhecimento com a realidade social e com as lutas sociais, porque os conhecimentos também não são neutros, né? A seleção dos conhecimentos não são neutros. A escola vem fazendo isso também como parte da sua cultura escolar. Os livros didáticos fazem essa seleção, os documentos, as políticas vão fazendo essa seleção do que é o conhecimento válido e o que é o conhecimento não válido. Em que medida essas próprias seleções, né? E aí é que está o processo também de intelectualidade de nós professores, é da gente nos questionar em relação à produção desse conhecimento escolar, em relação com a realidade social e as lutas sociais que nós estamos imersos e que nos trazem enquanto função social. Então, penso que aqui a gente tem, né, de certa forma, tem referências, a gente tem um embasamento para a gente pensar em torno do processo de avaliação da aprendizagem. E a vida escolar, ela precisa estar na mão dos estudantes. Então, né, nós precisamos estar atentos a essa questão das relações que nós estabelecemos com os estudantes. Então, os instrumentos para tal são a participação em comissões responsáveis pelo encaminhamento de aspectos da vida da escola, comunicações, limpeza, infraestrutura, laboratórios, equipamentos, biblioteca, produção e outros. A assembleia da escola, os grupos de estudos e outras instâncias que permitem aos estudantes vivenciar a vida em coletividade, seja a vida interescolar, seja a vida no entorno da escola. Aqui, claro que o autor não coloca, por exemplo, essa questão da indissociabilidade, porque ele não está pesquisando os institutos federais, mas a indissociabilidade, por exemplo, do ensino, né, da pesquisa e da extensão. O quanto esses espaços que nós conseguimos trabalhar coletivamente nos propiciam grupos de estudo, o diálogo, né, essa concepção de coletividade. Então, o que ele chama atenção aqui é essa questão da corresponsabilidade do processo educativo, né? A escola,
o IFPR, o campus, a sala de aula são espaços de corresponsabilidade entre todos nós. E por isso é tão importante esses momentos de discussões, porque, de certa forma, a gente vai construindo alguns acordos, né? E esses acordos nos colocam dentro de determinadas responsabilidades, corresponsabilidades, porque nós dividimos, nós construímos esses espaços. Então, por exemplo, a relação dos estudantes com as comunicações é uma possibilidade. Aqui coloco limpeza, porque muitas escolas, a gente sabe, né, no Brasil, que sequer tem condições de limpeza, então isso aparece nos estudos, questões de infraestrutura, questões de laboratório. Então, nós ainda, né, temos uma diferença muito grande entre os institutos e muitas escolas municipais e estaduais, a gente sabe disso, mas a gente também entende, né, o quanto nós vamos ter que fazer uma defesa para que a gente também não vá perdendo a qualidade do que nós, de certa forma, já garantimos, mas que, né, dentro das novas políticas, a gente sabe que corre aí um risco da gente acabar sendo sucateado em termos dos recursos públicos para a educação. E, né, então, a gente chega finalizando essa parte 1, né, a gente retoma de novo essa questão do porquê. Como a forma como avaliamos contribui para a permanência dos estudantes no IFPR? Acho que essa é uma pergunta clássica, essa é uma pergunta que a gente vai ter que se fazer sempre. Que a gente precisa parar para pensar, né? Em que sentido nós avaliamos, nós contribuímos para essa permanência? Como avaliamos as nossas práticas avaliativas? Então, assim, existe um momento em que nós conseguimos, né, podemos pensar, será que nós estamos tendo espaços e condições também, óbvio, né, nós precisamos de condições para pensar as nossas práticas avaliativas por cursos, por turmas, por estudante, né, muitas vezes eu lembro que a gente fazia isso no campus, e inclusive os conselhos de classe, né, se a gente for olhar na nossa resolução, existe a indicação desse processo de avaliação, né, da prática dos conselhos, das nossas práticas avaliativas. Nem sempre isso é possível naquele momento, mas entendo que esse é um espaço importante, né, que precisa ser realizado durante os encontros pedagógicos. Como integramos os princípios, as finalidades, os valores e a missão institucional com a prática de avaliar os cursos? Como que a gente está integrando? Existe uma coerência, né? Qual é essa coerência? Como nos posicionamos ética e epistemologicamente a fim de basar as nossas escolhas aparentemente técnicas? Então é isso, né? O que é aparentemente técnico, o que é aparentemente algo que é da cultura da escola, como nós reproduzimos, em que momento nós paramos para pensar sobre essas escolhas, sobre as nossas escolhas técnicas, em que medida elas nos atendem eticamente e qual é o campo epistemológico com o qual eu me reconheço, né? O meu trabalho passa a ser reconhecido e como que eu vou colocando e vou me organizando a partir disso e elaborando o meu plano de ensino, o meu planejamento, né, em termos da avaliação. Então, essa é uma... Penso que né, não há condições de se falar em avaliação antes da gente falar né, das questões técnicas, né, mais técnicas da avaliação, mesmo de legislação, sem que antes a gente consiga pensar quais são os sentidos do IFPR para nós. Quais são os sentidos, né, dessa instituição para a gente? Quais são os acordos que nós fomos fazendo para que a gente consiga garantir essa educação pública de qualidade, para que a gente consiga pensar numa formação humana integral, para que a gente consiga pensar, né, e se organizar a partir do ensino integrado. Então, como que a gente, né, conversa, debate e passa, então, a ter esse repertório para poder conseguir fazer a conexão com as técnicas e com as práticas pedagógicas. Então, penso que, embora, né, a discussão da avaliação muitas vezes entra para a questão operacional, é muito importante que a gente faça esse esforço, essa reflexão, né, de uma praxis educativa, para que a gente possa avançar a gente possa avançar e ser coerente, né, com todo o discurso que a gente vem fazendo em torno da educação profissional e tecnológica. Então, nós temos, sim, né, nós temos muitos estudos, nós temos muitos estudiosos, pesquisadores, nós temos professores que estão aí desenvolvendo toda uma discussão em torno do que representa a educação técnica, a educação profissional e tecnológica no âmbito do Brasil, né? Hoje nós temos um grande número de institutos, né, e de cursos e de estudantes
e, de certa forma, a gente tem se tornado uma referência para a educação profissional, exatamente porque constrói, né, a partir dessa função social, um modelo que traz um ensino integrado como uma proposta de ensino para todos os níveis. E o que representa esse ensino integrado para a rede federal, para a educação profissional? É exatamente essa composição, né, de uma educação que é politécnica, que é unilateral, em que traz a educação básica, né, junto com a educação profissional, fazendo um projeto de educação que tem demonstrado um dos melhores resultados em termos de avaliações externas. Claro que a gente tem que sempre questionar que avaliações são essas, mas isso, de certa forma, é um indicativo, e a gente também tem os próprios indicativos da vida, das narrativas dos nossos estudantes, como forma de mostrar, né, o quanto, à medida que se investe, à medida que se tem profissionais capacitados, existe assistência estudantil e existe um projeto de ensino, a escola, sim, né, ela garante essas transformações sociais que nós tanto desejamos em torno da nossa sociedade e do mundo que a gente quer construir. Não sei se alguém quer fazer algum comentário aqui, se eu passo para a parte 2, gente. Não esqueça que é um debate. Eu vou dar um ESC aqui, qualquer coisa eu... Professora Patrícia, Marco Antônio, deixa eu ligar a minha câmera aqui. Um comentário assim sobre o que nós vimos assim, mais no começo dessa sua fala, sobre aquelas perguntas, né? Se nós devemos continuar, por que nós estamos de novo discutindo avaliação e por que a gente costuma sempre levar ela como um tema, né, relevante. Eu tenho uma pergunta, e é mais ou menos assim, como se eu estivesse fazendo o papel do advogado diabo, tá? Fazer a parte contrária, até para provocar realmente a discussão. Será que a gente não está sendo muito complacente também? Será que em alguns pontos a gente não quando pensa em modificar, ou pensa em atualizar, ou a palavra que a gente quiser usar, para essas avaliações de uma forma geral? Será que nós, professores, não estamos, com o tempo, nos tornando também complacentes com os alunos, no sentido de que talvez a gente esteja facilitando o lado deles para poder facilitar o nosso? Ou será que nós não estamos assim tentando compreender demais? E aí vamos entender esse meu compreender como realmente facilitar demais, e deixando de realmente fazer uma proposta de uma escola com essa função de realmente de educar, de ensinar e de construir, né, o conhecimento para uma sociedade, porque assim nós estamos passando, né, por um momento social, político, que a gente percebe que a falta de conhecimento, né, a falta do conhecimento puro mesmo, o quanto isso está fazendo diferença, né? Eu sempre falo, né, estamos no século XXI e ainda estamos tendo que explicar, os professores de geografia estão tendo que explicar que a Terra não é plana, sabe? Será que isso não foi uma falha que nós mesmos, como professores, e aí eu estou englobando todos, né, não cometemos isso lá no passado, e que a gente não deveria recometer essa falha, não continuar cometendo essa falha, e a gente não, talvez, pensar na educação de uma forma um pouco mais, eu não quero usar essa palavra tradicional, mas eu não encontro uma melhor, sabe, professora? Mas assim, será que a gente não deveria retomar uma educação pensando nesse novo momento que nós estamos, e o reflexo, né, porque não são as crianças que estão dizendo isso, né, não são os nossos estudantes que estão falando isso, são pessoas da nossa faixa etária, pessoas que já deveriam ter passado por esse processo, e que lá no passado provavelmente houve uma falha, porque a descrença na ciência, a descrença num monte de coisa que a gente tem visto, né, e até me desculpe a palavra, o negacionismo, né, eu sei que essa palavra foi criada há muito tempo atrás, né, não era para esse momento, mas a gente vendo tudo isso, será que a gente não pode encarar isso como uma falha da educação, que em algum momento ela foi complacente demais? Alguém gostaria de fazer um comentário, gente, em relação à fala do professor Marco Antônio? Ou algum comentário?
Eu tenho essa mesma, se alguém quiser, o chat está aberto aqui, gente, também para, né, de repente, estar dando leitura aí dos comentários para a gente estar acompanhando, mas, assim, a sensação que a gente tem de gerações, né, do que foi feito com essas gerações, hoje, que entram numa perspectiva negacionista da ciência, né, e acaba refletindo aí no coletivo. Então, é claro que isso pode ser, né, um fracasso da escola, isso pode ser um fracasso de sociedade, na verdade, né? Eu acho que a gente também não pode jogar tudo para a escola, né? A gente tem que pensar que as nossas políticas educacionais, que as próprias políticas econômicas, que as nossas relações sociais, a forma como nós adentramos, né, numa perspectiva que é individualista. Então, tudo isso faz com que a gente acabe, né, entrando dentro de uma lógica que é capitalista, que é neoliberal, sem que a gente consiga fazer uma reflexão crítica sobre os nossos posicionamentos. E uma base escolar, eu entendo que a gente ainda precisa melhorar muito em termos de uma base. Na própria formação de professores, a gente hoje vê, né, uma grande retirada de investimento e dos próprios componentes curriculares que poderiam trazer muito mais essa questão do conhecimento dessa base para a formação das novas gerações, que sequer hoje a gente vê esse investimento, que a gente vê uma retirada, sempre uma retirada, né? Então, nós temos uma política, infelizmente, que eu fico pensando que dentro dos recursos que a gente tem, eu acho que nós, educadores, nós, escolas, ainda fizemos muito, né? Porque nós somos extremamente comprometidos com esse processo. Então, né, não dá para a gente, assim, a gente tem que pensar numa análise aí que é ela, né, ela traz todas essas dimensões políticas, econômicas, sociais, ambientais, ou seja, né, a gente, e pensar que nós estamos dentro de uma perspectiva capitalista e individualista que traz essa questão da meritocracia, que traz essa questão que cada um você é sujeito de si, você precisa se desenvolver como empreendedor. Há uma série de discursos que vêm sendo construídos, né, que retiram a questão de uma organização, né, da sociedade em termos coletivos, que poderiam pensar numa organização do trabalho, que todos pudessem ter essas condições de trabalho, de sobrevivência. Então, e tudo isso tem impacto sobre a educação, né? E esse movimento negacionista demonstra exatamente como, muitas vezes, esse modelo de educação acaba fortalecendo esse tipo de atitude em termos sociais. Mas se alguém quiser comentar, eu sei que o Júlio e o Benito estão colocando o Fábio com algumas coisas que eu não estou conseguindo acompanhar, tá, gente? Eu vou te passando aqui a sequência das pessoas. Então, inscritos estão a Carmen, depois o Benito e depois o Alisson. Então, professora Carmen. João, tem como a gente fazer essa passada agora, daí eu entro para a parte 2, depois a gente faz mais uma? Poderia ser? Por questão de tempo? Pode ser, gente? Pode ser. Então tá. Patrícia, boa tarde. Uma das coisas, inclusive, até que o Marco Antônio falou, indo na mesma conversa do Marco Antônio, eu já vou para quase 4 décadas trabalhando com os alunos. E a minha área é matemática. O que eu vejo hoje e o que eu via quase 4 décadas atrás, que se eu aplicasse uma avaliação hoje, exatamente, no mesmo grau, né? No caso, seria, eu trabalhei muito com ensino superior, então lá no primeiro ano do ensino superior, se eu aplicar uma prova que eu apliquei há quase 4 décadas atrás, hoje os alunos, se foria 10% dos alunos, eles teriam sucesso nessa avaliação. O que eu percebo é que cada ano que passa, os alunos estão vindo cada vez mais fracos. Aí vem aquela pergunta, mas matemática eu não vou precisar da matemática, mas por que eu vou usar isso? Concordo com uma boa parte de alunos, não vão precisar dos conhecimentos, né, que eu passava lá para os alunos há quase 40 anos atrás, mas os alunos que forem para o lado científico da coisa, os alunos que forem fazendo engenharia ou fazer uma pós-graduação na área da engenharia, o pessoal de física, eles precisam de uma matemática básica bem consistente. E o que eu vejo hoje, no caso, como eu falei para você, há 40 anos atrás, o pessoal de exatas vai
vai saber. Quando chegava a 40 anos atrás, eu dizia, ó, pessoal, isso daqui cai num determinante 3x3, a resposta é 10. Se eu fizer hoje isso, determinante 3x3, a resposta é 10, vem a pergunta, o que é um determinante? Então, muitas vezes eu faço milhões de perguntas para mim mesmo, né? O que está acontecendo? Respostas que eu posso ter. O Brasil, para mim, ele vai ficar um eterno dependente do exterior. Porque lá no exterior, pelo que eu tenho pesquisado, os alunos não estão tão bons também quanto há 40 anos atrás, mas também não estão tão ruins como os de hoje aqui no Brasil. Aí eu pergunto, onde é que nós vamos parar? Isso me assusta muito, Patrícia. E eu posso dizer, não, daqui 3, 4 anos eu estou me aposentando, aí o problema vai ser, né, com o futuro. Mas eu não penso mais nos meus filhos, eu penso nos meus netos. Como é que vai ser nos meus netos? Eles vão ter toda essa base. E eu gostaria que tivessem, eu gostaria que ele soubesse, chegasse lá no primeiro ano do ensino superior, você fosse falar em cosseno, você fosse falar em determinantes para um aluno de engenharia, ele saberia muito bem o que estaria fazendo. Não dizendo, mas o que é isso? Quer dizer, eles não perguntam como se faz, porque, professor, eu não lembro como é que faz, se poderia fazer. Tudo bem, a gente recorta, né? Nós sabemos que, passando alguns meses, o cérebro, ele fecha na caixinha lá, né? E você precisa abrir a caixinha para lembrar, né? Agora, não perguntar, dizer assim que nunca ouviu a palavra determinantes, isso é uma coisa que assusta bastante, né? E o que eu falo também, eu digo, não, vai ser só matemática. Não, eu converso com os professores na área de português. Eles dizem o que para mim? Poxa, os alunos também não estão sabendo escrever. Então, que geração é essa? Né? E aí eu pergunto a você, no caso, saindo agora do doutorado na área da educação, teria uma resposta para isso? Fica aqui minha análise, professora. Obrigada, Carmen. Excelente. O João quer passar para os próximos, para a gente fazer uma... Obrigada. Oi, pessoal. Oi, Patrícia. Faz tempo que não te vejo, né? Tempo que a gente não conversa. Bom, na verdade, o que eu queria era pegar 2 ganchos, um gancho em cima do que o Marco falou, e até faço uma observação sobre a fala da Carmen. A gente vê a juventude, entre aspas, hoje, sem as coisas, que também isso é um tanto quanto relativo. Os alunos de 40 anos atrás são os professores de hoje. Então, a gente tem que pensar, de certa forma, ter uma visão crítica, não só a respeito do processo educacional, porque muitas dessas coisas, o Marco falou em negacionismo, né, e que é um termo que tem que ser usado, porque o anti-intelectualismo ou a anti-ciência, ela não é uma propriedade de um lado ou de outro. A gente tem que ver que, por exemplo, todas as coisas, toda a explosão da antivacinação foi tida na década de 60, 70 e 80 como uma manifestação de liberdade do indivíduo contra o sistema que era tido como opressor, e a ideia era, veja só como o indivíduo pode, ou como a gente pode ser revolucionário com isso, né? Então, de certa forma, acho que a gente exagerou um pouquinho no caldo, porque a gente abriu o espaço à insanidade a partir de uma certa busca pelo agora a gente vai conseguir derrubar todas as estruturas. E com isso a gente não fez análise crítica nem do que a estrutura pode ter de decente, nem do que a estrutura pode ter de ruim. A gente simplesmente elegeu um inimigo e foi para cima, né? Acho que a gente tem que voltar a uma certa visão crítica ou fazer um processo dialético a respeito disso, de entender, ok, a sociedade nos coloca na parede a respeito do que um professor deve ou não deve fazer, do que um professor deve ou não deve dar, ou rebaixa o professor à função de um atendimento de serviços ao cliente-aluno, né, que você estava falando, Patrícia, muito bem colocado, da questão da mentalidade neoliberal. A gente não pode esquecer que ela tem uma ligação direta ou indireta com toda uma ideia de cuidado de si, de um jeito torto, foi feito. É uma leitura torta, mas é uma leitura possível. E a escola produz o quê? A escola produz a sociedade. A sociedade produz a escola, mas o grande motor de produção da sociedade é a própria escola, é o próprio processo de transmissão do conhecimento. Então, se hoje a gente vê alunos de 14, 15, 16 anos, ou chegando na faculdade, num curso de engenharia ou num curso de matemática, e não sabem o que é uma derivada,
Eu ainda lembro o que é uma derivada, o que é um determinante, o que é um limite, o que é uma matriz, mas eu já estou mais para o terreno dos velhos que para os novos, né? A gente tem que lembrar também que os alunos de 40 anos são os professores de agora. Então, o que falhou aí, no indivíduo, na relação de indivíduo com a sociedade ou na nossa própria compreensão do processo educacional? Porque é fácil a gente dizer, nossa, no passado era melhor, ou nossa, talvez a gente tenha ficado muito leniente. Mas o que mudou nessa relação indivíduo, sociedade, estrutura, né? O que promoveu, que tipo de valores passaram a ser promovidos, que tipo de coisas foram consideradas, passaram a ser considerados conhecimentos válidos. Porque esse tipo de ideia de que a gente, no passado, estava melhor, é uma coisa que, desde o passado da humanidade, as pessoas repetem. Sempre o idealizado, a nostalgia daquilo que não se viveu, é o que as pessoas amam. Não tem todo o Baudelaire, o Proust, a melancolia do fim do 19. E como era bom aquele tempo, os caras não viveram. Aí você tem uma galera nisso. O passado, como o Edu colocou, sempre idealizado. O que a gente faz agora? Talvez a coisa seja, em vez da gente pensar onde a gente falhou antes, assumimos. Há um erro, há um problema de construção a partir daquilo que foi colocado e que foi visto em muitos momentos como revolucionário. Ok, nós temos que lidar com essa realidade fática agora. O que a gente muda? Ou por onde a gente vai? Me parece que uma ferramenta que se deixou de lado, mas que precisa ser trabalhada para os novos tempos, é uma visão extremamente crítica, não só sobre a estrutura da sociedade, mas sobre o nosso próprio trabalho. Nós temos que ser os críticos de nós mesmos, nós temos que fazer essa dialética que se perdeu. E por isso uma palestra como essa é legal, porque a gente está olhando as nossas práticas e questionando. Há quanto tempo a gente não questiona elas? Há quanto tempo a gente não vê que... Será que, de repente, o problema não está... Tudo bem, o aluno não quer saber do negócio. Será que o problema é o aluno? Será que o problema sou eu? Ou tem alguma coisa nessa interface que tem que ser pensada? A gente deixou de pensar em interfaces. É o que eu teria para colocar. Obrigado, professor Benito. E fechando nesse momento, professor Alisson. Enquanto ele vai tentando reconectar aí o microfone, só gostaria de comentar, Carmen, e agradecer ao Benito, né, por essa reflexão, que é isso, né, eu fiquei pensando, não, mas os estudantes, eles perguntam, porque eles não sabem, eles chegam sem saber, e eu fico pensando, gente, ótimo, perguntam, que bom que eles perguntam, porque esse é o espaço para se perguntar, né, nós estamos ainda em processo de escolarização, em processo de educação, e embora, né, a gente fique se perguntando se esse é o momento da pergunta, eu entendo que sempre é o momento da pergunta, né, e se esse é o espaço que a gente tem e que a gente precisa se apropriar, talvez lá antes não tenham conseguido fazer isso, se não conseguiram, esse é o momento que a gente vai fazer isso. E dentro do Instituto, com as nossas formações, nós temos condições de tornar esse processo transformador, né, na medida em que a gente tem aí todo um embasamento e muitos estudos dentro do nosso campo, cada um dentro do seu campo profissional. Outra questão que eu acho extremamente relevante que o Benito trouxe, Carmen, que é isso, né? Quem são essas pessoas de 40 anos atrás? Quantos eles eram? E quantos são hoje que estão na escola? Muitas pessoas que naquele período estavam na escola e quantos estavam fora. Se a gente for pensar o que era o acesso à escola há 40 anos atrás, o que é o acesso à escola hoje? Então, se esses são os nossos estudantes hoje, talvez sejam porque muitos lá naquela época não tinham condições de perguntar. Eles tinham, era o quê? Eles tinham que trabalhar, porque eles não tinham espaço para perguntar, né? Hoje, se tem esse espaço da pergunta, se a gente tem esse espaço da pergunta, eu acho que é isso que importa para a gente. Vou ler aqui a postagem do Alisson. O Alisson disse o seguinte: eu queria aproveitar algumas palavras que a Patrícia usou para caracterizar o objetivo do IFPR, como educação unitária e unilateral, e a partir disso pensar a avaliação. Acho que com isso também tem um gancho para comentar o que a professora Carmen trouxe, porque 4 décadas atrás só 10% dos alunos estavam na escola, nem 5% chegavam no ensino superior, e desses que chegavam em cursos nobres, entre aspas, só em torno de 20% saíam. Então, ele estava falando exatamente o que você, Patrícia, estava colocando ali. Pessoal, então eu vou passar, a Patrícia passa para a segunda parte e depois a gente abre novamente para comentários, ok? A apresentação, ela está aparecendo aí, perfeito. Então, essa parte 2, a gente começa a tratar um pouquinho do como, né, com os acordos mínimos que tratam da avaliação escolar como proposta educativa para o bem comum.
Então, a gente tem que pensar que nós temos a LDB, né, embora ela não seja perfeita e, inclusive, tenha passado por alterações problemáticas nos últimos anos, a gente ainda tem algumas garantias, né, e a gente entende que as legislações educacionais são importantíssimas. Por quê? Porque elas é que dão a garantia para que a gente estabeleça, né, uma educação que é, hoje a gente tem que pensar, né, que nós temos uma educação que é pública, que é gratuita, que tem uma idade mínima, né, para que as pessoas estejam na escola, que é uma idade mínima que, de certa forma, avança dos 4 aos 17, antes era menor. Então, né, a partir do Plano Nacional de Educação, a gente começa junto, né, com essas alterações da LDB, algumas positivas, podemos dizer assim. Aqui tem que lembrar da reforma do ensino médio, que é um problema para a gente, né? Mas essa questão da avaliação, ela ainda se mantém dentro de uma perspectiva que é contínua e cumulativa. Então, o que traz isso, né? São aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Sem dúvida, isso já revela para a gente, né, um espaço para um espaço de discussão que foi sendo trazido, né, em termos de educação para a própria legislação, e que traz essa questão da avaliação processual, da qual nós também podemos identificar dentro do PDI, dentro do nosso PPI. São documentos, né, que vão nortear esses conceitos que o próprio Alisson, né, trouxe há pouco, da questão da educação unilateral, dessa questão, né, de desenvolver o pensamento crítico, da gente construir um ensino integrado. Então, dentro do PPI, a gente tem esses aspectos, né? E a avaliação, ela passa a ser, então, pensada a partir de todos esses conceitos que nós fomos trabalhando até aqui. E o que diz, então, essa parte do PDI? Todo o processo de ensino e aprendizagem deve ser levado em conta dos docentes. Portanto, a avaliação deve ter caráter diagnóstico, cumulativo e contínuo, para que durante o período letivo seja possível aos docentes realizar novas programações dos conteúdos, a depender do aproveitamento por parte dos estudantes, sempre valorizando aspectos qualitativos em relação aos quantitativos. Então, era isso, né? Nós vimos de um modelo que avaliava um resultado no final e que não avaliava o processo. Então, aqui nós começamos a discutir uma avaliação que é processual, que vai identificar conhecimentos prévios dos estudantes, que a partir disso vai fazer um planejamento, né, em relação ao processo de relação do estudante, do seu conhecimento prévio com o conhecimento escolar, né, de que forma esse conhecimento cumulativo propicia que ele vá construindo as relações, né, entre, por exemplo, os diferentes campos do conhecimento, os diferentes componentes, as diferentes disciplinas. Então, isso é contínuo, esse é o olhar. Né? Não, a gente deixa de avaliar lá no final, a partir de uma prova, né, de uma avaliação única, todo esse processo de aprendizagem do estudante e passa a reconhecer que a aprendizagem se faz por etapas, se faz de forma processual, né, se faz a partir dessa relação, dessa interação dos estudantes com esse conhecimento, e isso, de certa forma, mostra o quanto nós temos que avaliar as nossas práticas, que não é só avaliar o estudante, mas também avaliar as nossas práticas na medida em que, de que forma essa aprendizagem ela foi cumulativa e de que forma o estudante acaba, né, conseguindo construir as relações, construir os conhecimentos, construir os seus projetos de vida com base no que a gente foi propiciando, né, no processo aí de escolarização. Para que essa proposta de avaliação seja efetivada, será necessário que a organização didático-pedagógica compreenda uma diversidade de instrumentos. Então, olha só, o próprio PPI, né, da instituição já diz, diversidade de instrumentos, começa a nos dar o caminho. Então, não são mais apenas instrumento, há uma diversidade, não é sempre o mesmo instrumento, de tal forma que o estudante também tenha mais oportunidades de demonstrar o conhecimento adquirido. Cabe ressaltar que todas as atividades pedagógicas devem ser valorizadas, ou seja, que o processo de avaliação seja formativo, visando não só avaliar, mas sempre propiciar momentos de aprendizagem. Aqui eu acho que tem um aspecto importante que a gente depois pode debater mais, que é em torno do próprio Vygotsky, né, que é essa zona de aprendizagem de conhecimento proximal. Então, né, como que a gente pode desenvolver esse processo de aprendizagem? Então, é muito vinculado à questão da avaliação. A avaliação, ela passa a ter essa relação muito próxima da aprendizagem, né? Não mais como um resultado, mas como que se vai construindo esse processo. Então, aqui nós temos a resolução 50,
que é o marco. Eu entendo que é um documento importantíssimo para nós, enquanto instituição. Não é um documento que eu vejo em outras instituições, assim, de forma tão clara, né, essa questão da finalidade, da concepção. Então, eu vejo que a instituição avançou muito, né, nos períodos em que pôde fazer essa discussão. Nós mesmos, eu estava no campus, enquanto a portaria 120, ela deixa de existir, passa a existir a resolução, número 50, né, isso foi ali por 2015, 2016, todos foram consultados, a gente fez debates. Então, é isso, né? Isso que eu acho importante. A resolução 50, ela trouxe também um caráter de formação para os professores, de uma formação que é continuada. Então, nós debatemos a avaliação e nós fizemos alguns acordos, né? Eu chamaria essa resolução como um grande acordo do processo de avaliação que nós temos na nossa instituição. Então, é o que, né, ela aí apresenta uma série de finalidades, mas uma das mais, né, importantes que, a meu ver, eu acho que é importante a gente destacar essa questão das características particulares de vida, a questão da relação entre teoria e prática, e de sociabilidade, ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? Ela reforça a questão dos aspectos qualitativos que a LDB traz, e traz novamente esses conceitos que são diagnóstico, cumulativo, formativo, né? Então, de certa forma, o que seria esse diagnóstico, né? Acho que é importante a gente tentar pensar um pouquinho sobre isso. Que o diagnóstico que ele faz, né? Ele auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não. E assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações, suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos. Eu acho que é isso que a Carmen trouxe. A Carmen trouxe exatamente a questão do diagnóstico, né, Carmen? Então, assim, olha só como a gente vai avançando em algumas questões. Já consegue apresentar esse diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, já consegue, né, então, perceber se é preciso ainda, né, se o aluno ainda não conseguiu aprender, então esse vai ser o momento, se eu preciso replanejar as minhas ações, então, sim, eu posso parar com a turma e dizer, turma, a gente vai ter que replanejar o nosso plano aqui de ensino, porque eu previ algo, mas não é o que está, né, não são as nossas demandas, não está de acordo com o que a gente está fazendo, e a partir disso, trabalhar com os objetivos propostos no PPC, mas dentro daquilo que essa nossa comunidade traz. A avaliação cumulativa e formativa é esse processo, né? Então, a cumulativa, no caso, nesse tipo de avaliação, permite reter tudo aquilo que se vai aprendendo no decorrer das aulas, e o professor pode estar acompanhando o aluno no dia a dia e usar quando necessário. Aqui eu acho interessante esse conceito do Vygotsky, né? À medida em que a gente vai percebendo quando os estudantes vão fazendo as relações, né? E não só fazer relações, como eles vão apresentando novos conhecimentos que eles, né, em relação com a vida, em relação com as outras áreas, eles já vão fazendo e vão trazendo nas nossas aulas. Esse é um processo interessantíssimo, né? Em que a gente consegue ver a aprendizagem caminhando. E a formativa, que tem o objetivo de verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante o processo. Então, sim, né, quando chega um momento, é o momento da somativa, como a gente diz também, né, é o momento que eu consigo dizer, né, bom, esses estudantes estão formados, né, eles têm condições, estão acompanhando o que o PPC previa, o perfil, estão formados, são técnicos, são tecnólogos, né, são licenciados, aí a gente tem condições de avançar, né, com essas questões. Então, eu trouxe um pouco da legislação, por quê? Porque elas também, né, de certa forma, elas também foram avançando nessa discussão sobre avaliação. Por quê? Porque muitos movimentos sociais, movimentos da educação, de certa forma, a própria ideia, né, da década de 90, de que nós tínhamos que ter uma gestão democrática, que nós tínhamos que ter a participação de todos na construção das escolas, que nós tínhamos que ter PPP, projeto político-pedagógico, a escola tem autonomia para desenvolver os seus projetos, né, em torno das suas comunidades. Tudo isso era a garantia de que as classes populares poderiam se apropriar da escola, do conhecimento da escola, para o desenvolvimento das suas comunidades e das suas vidas. Né, toda essa base, essa referência que é social, que é política, então ela passa também a pressionar as nossas legislações. E os nossos, né, os nossos documentos, de certa forma, eles carecem, né, de toda essa alteração, essa mudança. E eu vejo que a resolução, de certa forma, a nossa resolução de 2017 a 50,
a gente pode dizer que ela traz, né, uma proposta de avaliação progressista que ainda se espera em muitos lugares aí. O que a gente precisa é se apropriar, né? Se apropriar dessa discussão e passar a torná-la cada vez mais ativa dentro da sala de aula. Então, gente, nesse período que eu gostaria aqui de mostrar para vocês, entrando já na parte 3, aqui eu vou entrar na parte 3, não sei se a gente dá mais uma paradinha, João, se tem algumas questões, senão eu posso ir avançando. Não tem nenhuma questão no momento. Então, eu vou avançando, qualquer coisa vocês me avisem. Ok. Então, essa parte aqui, do GT de avaliação, é algo que eu quero mostrar para vocês, que ele aconteceu nesse período Não, mas eu vou mostrar mais para frente, daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês. Que é esse grupo de trabalho sobre avaliação que foi instituído, né, em 2017 para fomentar a discussão. Eles produziram um espaço que está na nossa página. Então, como eu sei que tem alguns professores novos aqui, eu acho que é importante a gente mostrar esse link, né, esse caminho, porque a gente tem aí uma produção muito grande de sistematização sobre essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Tem propostas, tem palestras, inclusive o professor Alisson tem aí uns vídeos gravados dele nesse período, né, em que ele organizou uma proposta de avaliação por conceitos, então ele mostra todo esse caminho, né, de como construir os critérios de avaliação, tem também professores de Pitanga, então depois eu vou passar e eu entro ali e mostro para vocês, que eu acho bem interessante. Então, é isso, né, a Resolução 50, ela traz que é preciso que os professores estabeleçam critérios para cada instrumento avaliativo. Então, olha só, né, entre aquilo que nós temos como uma proposta, uma concepção de avaliação e o caminho, a gente já vai identificando. Então, se nós temos a Resolução 50, que diz que ela precisa ser diagnóstica, que ela precisa ser formativa, como é que a gente constrói esse caminho, né? Um deles é, por exemplo, estabelecendo critérios para cada instrumento avaliativo. Então, vamos lá. Né? Nós temos aí os objetivos dos cursos, nós temos os objetivos de aprendizagem. Como que eu faço, então, esse caminho para que eu consiga verificar, né, ter o diagnóstico dos nossos estudantes? Como é que eu sei o que eles aprenderam? Eu preciso ter critérios. Se eu não tenho critérios, se o meu estudante não sabe qual é o critério que ele está sendo avaliado, né, e outra, qual o instrumento que eu vou utilizar? Qual seria o mais adequado, dependendo daquele objetivo que eu tenho de educação, que é formar esses estudantes críticos. Então, eu tenho que fazer essas relações, né? Eu tenho um estudante que eu quero que ele compreenda o conhecimento, que ele seja crítico, a partir disso eu vou escolher um instrumento que dê essa condição, que ele mostra, né, que ele tem essa possibilidade de elaborar algo que é crítico dentro da escola, que eu possa avaliar, ao mesmo tempo tem que estabelecer critérios, né? Que níveis que eu espero de criticidade, de conhecimento, de aprendizagem. Então, entendendo como que se espera, né? O que a gente espera dos estudantes? O que a gente espera que eles tenham aprendido? Existe aqui uma ideia de planejamento dos professores, né? Que fique muito claro que esse planejamento com os estudantes. Então, antes de fazer uma avaliação, os estudantes já sabem, né, como eles serão avaliados. Essa é uma proposta, como eu disse, que a gente tenta construir uma relação escolar na horizontalidade. A gente propõe juntos um plano de ensino, a gente pensa o processo de ensino juntos com os estudantes na corresponsabilidade, e a gente também conversa em como cada um será avaliado. Então, após essa realização, lembrando, né, que cada instrumento avaliativo, ao final das etapas, deverá ser realizado, deixa eu ver aqui, após a realização de cada instrumento, ao final, coletiva, isso. Então, a gente tem que pensar nessa questão da apreciação coletiva, né? Depois ainda da avaliação, é o momento da gente apreciar se esse foi o melhor instrumento, se os critérios estão condizentes com aquilo que a gente trabalhou em sala de aula. A gente ainda pode fazer esse processo com os estudantes. Olha que interessante, né? Pensar nessas questões com os estudantes. Então, quando a gente pensa em instrumentos de avaliação, como definir os instrumentos? Nossa, há uma multiplicidade de instrumentos, inclusive a própria Resolução 50 traz uma lista que a gente pode construir, né? Lembrando sempre que os nossos registros, né, essas atividades todas precisam ser devolvidas aos estudantes. Hoje, nesse mundo virtual, de certa forma, isso fica mais fácil, né, porque isso fica registrado. Lembrando que a produção do estudante, a partir dos diversificados instrumentos avaliativos, fornecerá aos docentes indicadores de seu desenvolvimento, de construção do conhecimento, e que nós devemos utilizar ao menos 2 instrumentos ao longo de cada período.
Então, a resolução, de certa forma, ela amarra, né, aí pelo menos 2 instrumentos que seriam o mínimo aí de um processo que a gente entende que, para poder fazer um diagnóstico e depois fazer uma finalização aí de um processo de aprendizagem. Aqui nós temos as questões dos conceitos, né, que está muito claro para todos nós dentro da instituição. E em relação à recuperação também, lembrando que a recuperação ela também tem esse caráter contínuo, né, que é a recuperação que acontece no decorrer das aulas. Então é isso, ele tem relação com o diagnóstico. Aquilo que eu faço diagnóstico em sala de aula, eu já consigo muitas vezes recuperar em sala de aula, eu não preciso daquele momento do horário diverso. E a paralela, que é o momento diverso, em que às vezes a gente precisa desse tempo com o estudante, né, para poder ter aí uma relação mais próxima, individual com cada um. E lembrando, né, que os nossos estudantes, eles têm direito a novos resultados, novos conceitos nos registros acadêmicos. Então, assim, nós sempre estamos num momento aí que é educativo, né, e que a gente vai superando aí os nossos limites e vai conseguindo, inclusive, ter essas oportunidades de mudanças nos resultados. Lembrando que a recuperação pela LDB é um direito do estudante, e ela é obrigatória dentro das nossas escolas. E aqui, gente, então, eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação para vocês, porque eu acho que é importante mostrar como é que a gente faz essa construção de uma proposta por critérios e por conceitos. E a gente tem esse material, muitos professores já trabalham com isso. Eu vou parar aqui a apresentação, que eu quero mostrar para vocês um outro lugar aqui na página do IFPR. Patrícia, posso te passar uma pergunta? Pode, João. Professor Fábio, por gentileza. Olá, professora Patrícia. Boa tarde. Está me escutando? Boa tarde, professor Fábio. Sim, fica à vontade. Não, eu queria que a professora comentasse, é uma dúvida que eu tenho, tá? Desculpa a minha ignorância sobre isso. É que às vezes já vinha alguns debates sobre avaliação e uma certa discussão assim entre, por exemplo, né, você, por exemplo, discutir o processo avaliativo com os alunos, democratizar, né, a educação na sala de aula. Só que queria que a professora discutisse isso versus, né, um contraponto com o professor, por exemplo, ele seria uma autoridade no assunto, né, na sala de aula. Indo para a prática, por exemplo, assim, você propõe, né, alguns instrumentos avaliativos, um processo de avaliação, só que você tem um conhecimento, vamos dizer assim, do começo, do meio e do fim do processo. E, às vezes, o estudante, por não conhecer aquele assunto, ou está ainda no pequeno início, né, naquele assunto, ele não entende tudo aquilo, e, às vezes, você colocar em discussão isso em alguns momentos, vai sofrer questionamentos por parte deles, né? Então, eu queria que a professora comentasse como exatamente que seria, né, essa democratização desse debate com os alunos, tendo em vista que os alunos não têm um conhecimento, né, necessário para, às vezes, compreender todo o processo de avaliação. Obrigado, professor. Obrigada, professor Fábio. Eu que agradeço as questões, acho que elas nos ajudam a pensar bastante. É extremamente importante essa questão, porque é isso, né? Essa questão da participação popular, se a gente for pensar, ela não é uma questão dada na nossa sociedade, né? Até porque nós temos ainda algumas características muito autoritárias, né? De uma sociedade organizada de forma ainda muito autoritária. Essa é uma prática que eu entendo que, se a gente quer construir uma sociedade democrática, a gente precisa começar a trabalhar com ela também na escola. E, nesse sentido, eu lembro muito bem, né, dos pré-conselhos, né, os pré-conselhos que tempo que eu estava no campus, a gente desenvolvia. Então, vou falar do tempo que eu estava, porque depois não consegui acompanhar mais como o campus tem feito esse trabalho. Mas os pré-conselhos eram momentos em que nós conversávamos apenas com os estudantes, não haviam professores, que nós, enquanto equipe pedagógica, conversávamos com eles sobre questões de condições de infraestrutura, questões pedagógicas e de relacionamentos aí entre eles e os professores. E é impressionante como, a cada pré-conselho, eles vão melhorando nas discussões, né? Porque eles param de xingar o coleguinha, de xingar um ao outro, e começam a se ouvir. Ouvir para pensar no foco da discussão, que é a escola. De que escola nós queremos, né?
quais relações com os professores que nós queremos construir e quais são as relações com os nossos colegas que nós queremos construir. Penso que esse momento de discussão do plano de ensino, ele é extremamente importante, porque é isso, que relações com o conhecimento que nós podemos passar a construir nesse espaço que nós temos. Talvez isso seja um tanto quanto, digamos assim, confuso no início, mas à medida em que a gente vai insistindo no debate, insistindo nessa corresponsabilidade, eu vejo que a gente consegue caminhar muito bem com os nossos estudantes, né? Então, essa defesa das assembleias, essa defesa dos grupos de estudo, inclusive grupos de estudos comandados por eles, coordenados por eles, organizados por eles. Isso, né, de certa forma, traz exatamente aquela postura de autonomia que nós buscamos e que às vezes nós tentamos desenvolver, né, sem saber muito bem como fazer isso. Quer dizer, qual é o pensamento crítico? Então, eu vejo que, por mais confuso talvez possa parecer isso no início, professor Fábio, eu acho que é uma tentativa importante, né, de formação, enquanto formação de sujeito dentro da escola, enquanto nós, né, nos sentimos sujeitos na escola. Quanto tempo nós, vamos pensar na nossa geração, quanto tempo nós levamos para nos sentir sujeitos dentro de um lugar de ser ouvidos e discutir uma proposta de ensino? Gente, eu acho que, pelo que eu lembro, eu só fiz isso na universidade, em que alguém sentou conosco, né, para discutir o curso de licenciatura que nós estávamos. E, assim, né, como a gente se sente gente fazendo isso. A gente se sente parte fazendo isso. Então, eu vejo que sim, que a gente tem condições de fazer isso com os nossos estudantes perfeitamente. Talvez um pouco, né, conturbado aí no início, mas depois a gente vai aprendendo uns com os outros. Inclusive a se ouvir, né, que não é uma questão, às vezes, muito fácil dentro de sala de aula. Um ouvir o outro e conseguir desenvolver a sua ideia a partir do que o outro já disse, sem repetir. Né? Então, são exercícios intelectuais, inclusive, de como se colocar no mundo e de como se colocar diante dos outros. Penso que isso, né, isso faz parte do processo educativo, enquanto um processo civilizatório mesmo, de construção de relações aí, com base no diálogo. Então, o diálogo é fundamental, né, seria com base nessa questão. Tem mais alguma pergunta, João? Não sei se eu respondi, professor Fábio, fica à vontade. Não tem mais perguntas, Patrícia. Respondeu sim, professor Patrícia. É que às vezes eu até vejo essas questões, por exemplo, no dia a dia, vamos dizer assim, fora da escola, por exemplo, a gente vê hoje o debate, né? Uhum. Pessoas que não têm um conhecimento tão grande, vamos pegar lá, um tema bem aí atual, né? Sobre vacinação. Não tem conhecimento sobre isso e às vezes querem, né, por posições políticas, ideológicas, debater com pessoas que têm um conhecimento já avançado e assim por diante. E se a pessoa não tiver, talvez, ali, imagina a sala de aula, o professor não tiver, talvez, né, como a professora respondeu, uma boa, não tiver treinado, não é treinada, né, mas com o tempo elaborado bem isso, pode ficar realmente confuso, porque às vezes pode esbarrar nessas questões também, né. Mas a professora respondeu sim, que ao longo do tempo, inclusive, você vai aprendendo como mediar essas coisas, né. Acho que foi por aí. Uhum. E tem essa questão, né, eu acho que essa questão dos enfrentamentos com diferentes discursos e com própria fake news e aí produção, né, de tanta coisa absurda que a gente tem visto, mas eu sempre coloco assim, qual é a fonte, qual é o dado, né? O que a gente busca é isso, né? Como é que a gente comprova aquilo que a gente está dizendo, com base em que tipo de pesquisa, com base em que tipo de investigação, por quem foi feito, né? Quais são as nossas referências? Esse é o processo também que a gente precisa construir com os nossos estudantes, né? Sem dúvida nenhuma, porque a produção aí de fake news nos encheu de mentiras e, né, de problemas aí que a gente tem enfrentado, inclusive dentro das salas de aula. Bom, gente, não sei se vocês estão vendo, vocês estão conseguindo visualizar a página? Sim. Tá. Então, aqui, eu quero mostrar para vocês, eu vou entrar aqui em Instituto. Se a gente for entrar aqui na página do IFPR, lá na parte do Instituto, tem o GT Avaliação. Olha só que legal. Está tudo organizado. Nessa parte do GT Avaliação, a gente tem acesso às portarias, a referencial teórico sobre avaliação, tem a síntese das discussões naquele momento, né? Inclusive, dá para fazer aqui uma pesquisa histórica já. Referencial legal e de orientação, síntese das discussões nas semanas pedagógicas, então vejam, né, o quanto a gente já vem discutindo essa questão da avaliação aqui na nossa instituição, e práticas educativas que eu quero entrar aqui. Qualitativas, desculpa. Práticas qualitativas. Nós temos avaliações das oficinas, né?
Temos aqui vídeos, olha só, professor Alisson, professor Michael, tem oficina sobre critérios, né, como desenvolver os critérios para aprendizagem, inclusive são 2 oficinas, vocês vejam como a gente tem material. E aqui, por exemplo, eu vou pegar um documento, tá, que é uma tabela de critérios de avaliação para mostrar para vocês. Bom, então essa questão dos critérios, nossa, eu não sei como fazer isso, eu entendo que é importante, mas eu não sei como fazer isso, né? Então, existem aqui propostas, né? É importante dizer, e acho que conversando com o professor João, ele lembrou muito bem disso numa reunião anterior que nós tivemos para organizar essa data essa conversa aqui hoje, que o professor tem autonomia, né? Aqui ele tem autonomia para organizar da forma como ele, né, entende que é adequada e coerente com a sua prática. Mas aqui existe um modelo, por exemplo, que é do professor de Pitanga. Olha só, ele coloca os instrumentos, ele coloca os conteúdos, ele já define os critérios, e aí, com base nesses critérios, ele vai definindo o que seria o conceito A, B, C e o D. O D, ele, como entende que não atingiu nenhum dos critérios, né, ele não colocou aqui nenhuma descrição. Ele é um professor que vai trabalhar aqui com, né, apresentar um conhecimento da área de física, né, da questão do movimento, né, de como o estudante precisa compreender, interpretar, analisar e estabelecer conexões entre conceitos físicos relativos ao estudo do movimento e o cotidiano. Então, olha só, qual que é o conteúdo aqui? Velocidade média. Então, confeccionar um experimento que permita o estudo do conceito de velocidade média. Esse é o conteúdo. Nós poderíamos colocar aqui o objetivo de aprendizagem também, junto com o conteúdo. Para fazer isso, o que ele entende que o estudante... Quais são os instrumentos que ele vai ter que fazer, né? Vão ser apresentadas diferentes opções e equipamentos que atendam à proposta e que poderão ser utilizados como parâmetro inicial para o desenvolvimento da proposta. A atividade será realizada por grupo e o instrumento é uma atividade experimental. Então, ele vai ter que fazer um experimento em grupo e vai poder pensar em diferentes formas. Quais são os critérios? Vai ter que manusear esse instrumento, né, o uso da ferramenta, ele vai ter que fazer uma escolha adequada para esse instrumento, ele vai ter que coletar informações para interpretar dados a partir desse instrumento e aí fazer relação com a teoria. Olha só que interessante, né? E aí ele começa, então, a estabelecer quais seriam esses critérios. Por exemplo, o A, né? Se o estudante consegue responder todas essas questões anteriores, ele tem o A. Se o estudante terá o conceito B, se a resposta para todas as perguntas anteriores for sim. E o cálculo de velocidade média apresentar erros de cálculo. Olha só aqui, a relação com a matemática. A gente já pode pensar aí numa proposta, né, interdisciplinar. E aqui o estudante terá o conceito C se a resposta para todas as perguntas anteriores for sim, contudo o estudante não conseguir utilizar corretamente a linguagem matemática e unidade de medida. Novamente, a gente percebe que quanto esse conhecimento básico da matemática pode interferir nessa definição aqui dos conceitos. Então, vocês vejam, né? Isso aqui, esses critérios, a gente precisa construir antes. A gente precisa ter definido antes qual vai ser o conteúdo, qual o objetivo que eu pretendo com esse, né, com o desenvolvimento dessas atividades, quais são os instrumentos, né, ou seja, é construir aí um experimento, né, então o estudante vai ter que estar bem atento, qual é o tipo de experimento para que eu possa analisar essa questão do movimento. Então, ele vai pesquisar, e aí, com certeza, o professor vai dar todas as condições e o suporte para que ele possa construir esse repertório. É a construção de um repertório, né? Tem pesquisa aqui, então tem uma série de situações em que o estudante ele vai construindo o seu conhecimento, a gente percebe que é um conhecimento que é processual e que o professor vai ter que tendo os seus registros, as suas anotações por partes, para que depois ele consiga, né, apresentar, então, os seus conceitos. E eu posso, antes, e devo, né, antes de começar esse trabalho, conversar com os alunos sobre exatamente esses conceitos. Olha que interessante poder conversar com eles sobre o sentido desse conteúdo, da importância do conhecimento desse conteúdo, né, quais relações que eu posso fazer com outras áreas, quais são os parâmetros que eu estou usando, as minhas referências, para que eles sejam avaliados. Então, isso, de certa forma, mostra, é algo transparente, né, que dá a condição, inclusive, do estudante fazer uma autoavaliação, que está prevista na própria resolução. Ele pode se autoavaliar, né? Como que foi a condição dele? Quais são os problemas que ele talvez tenha enfrentado que ele não tenha conseguido chegar a esse experimento?
E a partir disso, eu posso pensar depois uma recuperação que não comece lá do zero, mas que já comece a partir de um caminho que ele já fez. Olha, ele chegou até aqui. Então, a recuperação dele vai ser a partir dessa etapa. Então, assim, embora a gente saiba, né, o quanto isso nos coloca em forma, e assim, nos coloca enquanto professores, né, da necessidade de uma organização, de um planejamento, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas, assim, dentro do sentido da proposta que a gente vê, né, a gente precisa pensar, vale a pena? Não, vale, com certeza vale a pena a gente fazer, né, esse processo todo para os estudantes, né? Quanto conhecimento, quantas relações, gente, né, quanta autonomia pensar em produzir aí uma ferramenta como essa, como experimento. Se eu aprendo a fazer isso uma vez, eu vou conseguir fazer relações com toda a minha vida com outros espaços que eu tiver, com outras exigências que a vida me colocar, né? Eu sei buscar os caminhos, eu aprendo a buscar esses caminhos para o conhecimento. E isso é muito importante para a gente, né? Saber como fazer para conhecer, onde buscar essas informações, que é isso que eu colocava antes. Então, aqui, além dessa proposta aqui, nós temos vários, ó, tabelas e critérios de avaliação, tem aqui, né, olha aqui a planilha que o Alisson construiu, que é a mais complexa, mas ele trabalha super bem com essa planilha. Eu entendo que, eu vou parar aqui a apresentação, acho que deu para todo mundo poder acompanhar esse caminho, né, mas eu entendo, gente, assim, que, deixa eu voltar aqui, que esse caminho que a gente começou aqui a construir sobre uma proposta de avaliação transformadora, pensando no sentido e na função da escola, ela pode ser continuada no campus, vocês poderem organizar um outro dia, em que vocês possam apresentar de que forma vocês têm feito as suas avaliações. Eu acho que, assim, né, junto com a CEPAI, e nós nos colocaríamos à disposição também, da gente fazer uma tarde aí, uma rodada, gente, né, de como que está sendo esse processo, e talvez uma avaliação. Eu gostaria muito de fazer isso com o grupo, e se a gente pudesse fazer isso junto, seria muito interessante. A gente fazer uma avaliação desses processos, né? Quais são realmente os impactos desse modelo de avaliação por conceito, por critérios? Como que vocês percebem isso na prática de vocês? Quais são os retornos dos estudantes? Né? Inclusive, no convite dos estudantes, acho que seria bom ter uma representação dos estudantes, para que a gente pudesse continuar, né? Não é uma formação que a gente consegue fazer aqui essa discussão, né, a gente pode iniciar, e não é início, isso aqui é uma continuidade de muitas que nós já fizemos, mas eu entendo que a gente também tem que pensar um pouquinho na avaliação das nossas avaliações, né, seria bem interessante se a gente pudesse fazer um pouco essa avaliação das nossas avaliações, dentro dessa concepção dos conceitos e dos critérios que a gente já vem trabalhando há alguns anos, né, quando que nós paramos para fazer isso? Não tenho visto discussão nesse sentido, e fazendo essa apresentação eu fiquei pensando, nossa gente, como seria rico se a gente pudesse fazer uma avaliação das nossas avaliações, inclusive com os estudantes, para que a gente possa conversar e fazer algumas trocas aí. Mas, assim, é isso, né, da nossa parte, a gente gostaria muito de poder continuar com vocês nessa discussão, e antes que eu conclua aqui, eu gostaria de deixar uma questão aqui no formulário, e pedir para que vocês, assim, doassem mais uns 10 minutinhos aí do tempo de vocês para responder, para a gente ter um pouco do retorno de tudo que a gente discutiu aqui, talvez até para uma próxima, né, uma próxima aí rodada, se a gente pudesse conversar. Então, eu vou colocar o link aqui no chat, e eu gostaria muito que vocês, são duas perguntas, uma sim e não, então é mais rápido, embora tenha que pensar um pouquinho, é rápido, e a segunda é descritiva, a Ana colocou, obrigada, Ana, se vocês puderem tirar assim, pegar uns 10 minutinhos dessa tarde ainda para poder responder, porque é importante que a gente, talvez, seja aí um start para a gente fazer essa nova rodada aí de avaliação das avaliações, tá? Então, assim, agora são 10 para as 4? Até as 4, pode ser? 4 voltamos, e aí a gente faz aí um fechamento e uma rodada de comentários e o que vocês quiserem. A gente pode retomar, né, João, com questões, com comentários, né, de certa forma, então, gostaria mesmo de agradecer esse momento a todos e todas, né, da gente poder fazer esse debate, e eu acho que agora, assim, o que cada um percebeu, sentiu, né, de que forma percebe, né, essa discussão durante, né, o seu período aí como docente, então fiquem super à vontade, gente. Então eu vou fazer um comentário, e aí eu vou pedir para quem quiser na sequência ir falando e levantando a mão, porque para mim vai aparecendo aqui,
Então, depois de mim tem o Edward. E para a gente não se estender muito, então, eu vou abrir para mais 3 pessoas, certo? Daí 5. Então, tem mais 3 vagas ali para tecer os comentários. Então, Patrícia, eu queria fazer um comentário com relação a, principalmente, né, com relação à avaliação. Eu acho que é um problema que a gente se depara pela dificuldade do registro, né, do conceito. Por isso que sempre se debate, que é um debate para mim que não tem prerrogativa de ter, que é nota e conceito e etc., né, porque se a gente ler a resolução 50, né, a gente vai perceber que é avaliação por objetivos. Então, a questão do registro, eu sempre brinco, né, o registro podia ser estrelinha, quadradinho, bolinha e X, e a gente conseguiria fazer o registro de qualquer maneira. Então, por exemplo, né, aquele exemplo, né, da definição dos critérios, né, do professor Michael, né, de Física 1, ali fica evidente. Não entende, o registro poderia ser qualquer um, poderia até ser nota, né, mas a questão principal da avaliação é avaliar por objetivos. Né? Então, a primeira coisa que aparece naquela tabela que ele faz é o objetivo que está sendo avaliado. A partir do objetivo que está sendo avaliado, a gente define quais são os conteúdos que a gente vai usar, quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar que conversam com aquele objetivo, que vão definir o cumprimento ou não daqueles objetivos. E aí os critérios, né? Para esse aluno ter aprendizagem plena, parcialmente plena, suficiente ou insuficiente. Né? Então, a definição desses critérios também é bastante ampla. Né? A gente pode definir critérios de várias formas diferentes, né? E vai diferir entre as áreas de conhecimento. Né? Os meus critérios para definir linguagens, né, língua portuguesa ou língua espanhola, vão ser critérios diferentes do pessoal que vai definir para física, química, biologia. Mas em todas as áreas é possível estabelecer os critérios. Né? É trabalhoso, mas não é nada impossível. E a partir do momento que você desenvolve esses critérios, você vai usar esses critérios sempre. Né? Você já vai ter esses critérios definidos. Então não vai ser, cada avaliação eu vou ter que definir os critérios. Não, você vai fazer isso, definir esses critérios para esses objetivos, e depois é só uma adequação com relação aos conteúdos. Né? O que a gente às vezes se apega demais e às vezes se apega muito no conteúdo, na quantidade de conteúdo que o aluno aprendeu. Só que esse aprendeu também é entre aspas, né? Que ele decorou, o que ele acertou, o que ele naquele momento foi necessário que ele soubesse, mas que não vai ter sentido mais nenhum para ele, não vai ter significado, né? Então, uma coisa que a gente tem que repensar, além do registro da avaliação, é na construção de conhecimento com significado, né? Que situe esse indivíduo nesse mundo, né? No mundo do trabalho, que situe esse indivíduo nessa proposta de ser uma pessoa crítica, né? De entender os processos que acontecem ao seu redor, né? Então, todas as áreas de conhecimento tem que trabalhar com essa construção de sentido. Esse conhecimento com sentido, né, com significado. Então, esse conhecimento tem que ter significado. Mesmo a área técnica, né, esse conhecimento tem que ser significado. Aí eu vou construir, no caso de informática, vou programar, né, algo. Para que eu vou programar? O que esse programa, para que esse programa pode ser usado? Então, não apenas vou programar e esse programa vai fazer A, B, C e D. Não. Por que ele vai fazer A? Por que ele vai fazer B? O que afeta isso? O que esses conceitos vão interferir na vida desse aluno, na sociedade, na comunidade em que ele está inserido, né? Como que ele pode usar esse conhecimento para transformar, né, essa sociedade, essa comunidade que ele está inserido, né? Logicamente, ninguém consegue transformar nada sozinho, mas se a gente for colocando pessoas transformadoras nesse planeta, uma hora alguma coisa vai ser transformada, né? Pense na quantidade de alunos que nós já tivemos desde que começamos nossas carreiras, né? Então, é interessante pensar que a avaliação, ela não é o objetivo da nossa disciplina, né?
ela é um instrumento de verificação, né, de diagnóstica, se o aluno está conseguindo entender o que a gente quer que ele entenda, ou onde a gente quer que ele chegue, né? E aí é mais diagnóstica, às vezes, para a gente do que diagnóstica para o aluno. Porque eu percebo que os alunos não estão chegando onde eu quero que eles cheguem. E aí eu tenho que mudar a minha estratégia, né? Então, a avaliação ela não é apenas o resultado do processo de educação, ele tem que ser construído. Então, não é um mero resultado do conhecimento. Não quer dizer que o aluno tirou A, será que quando eu faço apenas quantitativamente, ele tirou A, ele tem realmente conhecimento, ele tem a capacidade crítica com relação a esse conhecimento, né? Então, são essas questões assim que a gente sempre tem que estar levantando, né, com relação à avaliação. Professor Edward? Obrigado, João. Acho que você contemplou quase tudo que eu tinha para falar. Valeu, João. Em primeiro lugar, Patrícia, parabéns pela tua fala. Acho assim, sempre muito pertinente, muito equilibrada, né, e sempre contribuindo muito para o nosso crescimento. Então, agradeço bastante assim pela tua condução. E queria compartilhar um pouco, né, disso que o João colocou, de uma forma um pouco mais prática, né? A gente está na gestão, né? Então a gente acaba recebendo, né, o feedback dos alunos de uma maneira mais intensa, né? Então às vezes o aluno tem vergonha de falar com o professor, ou às vezes ele tem medo de falar com o professor, né? E aí ele vai procurando outros meios, né? A CEPAI, a coordenação, direção, enfim, o meio que ele acha um pouco mais confortável, né? E uma das coisas que a gente tem conversado bastante com a equipe é essas devolutivas dos estudantes, né? Eles têm nos cobrado muito a respeito dos critérios, né? Então, lógico que eles muitas vezes acabam fazendo uma análise um pouco mais simplista das coisas, né? Mas às vezes nós, né, me colocando como docente, nós partimos do pressuposto que todo mundo entendeu o que é para fazer, né? Desde o que é para fazer até como eu vou avaliar, né? E isso às vezes não está claro para a maioria, né? Às vezes não está, e se não estiver claro para um, né, já está falho o processo, né? E não é algo assim que seja exclusivo do estudante, do adolescente. A gente percebe isso também nas nossas relações enquanto corpo docente, né? A dificuldade, às vezes, de compreender uma orientação, né? A dificuldade de compreender um procedimento, né? Então, assim, não é um privilégio, entre aspas, do estudante adolescente, né? Isso acontece na graduação, acontece entre nós também. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem, tornar todo esse processo cada vez mais claro, né, e transparente, para que, quanto mais claro ele menos enrosco a gente tem lá na frente, né, menos questionamentos, né, no sentido de que os alunos sabem, olha, foi com D, ele sabe por que foi com D, né, e aí, isso, lógico, não estou dizendo que elimina, mas diminui bastante os ruídos nessa comunicação. Eu gostei muito de uma fala ali do João, em que ele enfatiza que a avaliação não é o nosso objetivo final, né? Não é o processo final da elaboração do nosso conhecimento, ou da transmissão, né? Ela faz parte, ela é um dos elementos, né? E esse elemento, talvez ele nos sirva mais do que para o próprio estudante, né? Para que a gente possa avaliar a nossa prática. Então, mais ou menos nesse sentido que eu queria colocar a ênfase, assim, em nós tornarmos a nossa avaliação, e aí me coloco, né, como crítico de mim mesmo, né, o quanto eu estou tornando claro os meus critérios de avaliação, né, talvez eu não estou conseguindo transmitir isso corretamente para os estudantes, né, nesse sentido. Obrigado, Patrícia. Na sequência, a professora Mirelle. Oi, gente, boa tarde. Oi, Tati. Foi ótimo te ouvir de novo. E sobre esse tema que a gente já conversou tanto, né? Trabalhamos tanto, né? Sobre textos e estudos, quando você estava no campus. E a gente nunca conclui, na verdade, esse trabalho, né? Porque avaliar envolve sujeitos, então, sujeitos
que somos, estamos em constante transformação. Então, nunca é possível acabar algo, né? Nenhum processo que envolva, então, as nossas práticas. Na verdade, assim, eu quero comentar, dividir um pouco angústias dessas nossas vivências, né, enquanto professores, porque para amenizar um pouco essa sensação de que não sabemos como fazer, não sabemos como trabalhar, eu tento encontrar alguns parâmetros. Porque né, eu entendo a avaliação como uma parte do processo de ensino-aprendizagem, não como o próprio João falou, o objetivo final, né? E sendo uma parte desse processo, essa prática avaliativa precisa estar, né, penso eu, logo no início do processo. Ela precisa ser planejada junto da aula, ela precisa ser planejada, estudada, a partir do momento que eu estabeleci o conteúdo a ser trabalhado. Quando a gente faz isso, do meu ponto de vista, toda a trajetória, então, de mediação do conteúdo, de discussão, problematização, ela não se torna simplória, né? Mas ela se torna um pouco mais simples, porque aí eu não vou separar os processos, né? Eu não vou trabalhar no conteúdo, depois eu vou pensar na avaliação. Então, eu entendo dessa forma, né? Então, a avaliação, esse é um princípio. A avaliação, ela deve constituir esse processo todo, e não ser algo paralelo, uma prática paralela que vai acontecer depois, porque aí eu fico pensando, como é que eu vou avaliar tudo aquilo que eu passei? Aí eu acabo utilizando a avaliação como um instrumento, né? E, infelizmente, esse instrumento pode ter né, inúmeras características. Uma delas, a gente acaba punindo, mesmo sem querer, né? Punindo os nossos alunos, utilizando o processo avaliativo. Então, não é para isso, né? E eu também entendo que o processo avaliativo, as práticas avaliativas, que são muitas, né? Inclusive em forma de instrumentos, essas práticas avaliativas precisam também ser uma forma de observarmos o nosso trabalho. Não sobrepor o instrumento, não é esse termo, não colocar o objetivo, né, final da avaliação sobre o aluno, mas sobre o processo todo, como eu trabalhei o processo, como eu preparei, será que eu fiz um bom trabalho ao longo, né, dessa exposição, dessa mediação do conteúdo, né, será que a minha metodologia de trabalho foi a melhor, né, para que o aluno tivesse o acesso ao conteúdo, que ele fosse atingido e os objetivos estabelecidos fossem atingidos. Então, a gente, pensando nisso, eu vejo que nós também a nossa prática docente também é parte do processo de ensino-aprendizagem, e não única e exclusivamente aquilo que o aluno absorveu, né? Então, essa é uma questão, né? E aí a gente pensa, qual é o sentido da avaliação? Por que eu estou avaliando? Às vezes eu estou avaliando só para obter um conceito, e aí não faz muito sentido, né? Porque aí eu vou... né? Eu esqueço tudo que eu fiz, toda a trajetória que eu fiz, e aí eu só preciso de um conceito para colocá-la num diário. Então, eu vejo, né, que a gente precisa pensar também por esse viés. Eu penso que tem várias questões aí, numa questão mais ampla, né, tendo como pano de fundo, né, toda essa percepção conceitual que você trouxe. A gente não pode esquecer, antes de qualquer coisa, que a nossa geração, é resultado de um processo, né, de uma transformação gigantesca que nós tivemos no final do século XX. Então, não dá para a gente comparar a sociedade, a geração, os alunos da década de 70, de 60, com, né, as nossas gerações agora. São outras concepções por trás de tudo isso, outra concepção de sociedade, outra concepção de sujeito, são outras linguagens, são novas tecnologias. Então, nós estamos tão angustiados em nossa profissão porque nós estamos vivendo esse momento. Se nós estivéssemos lá, talvez na década de 60 e 70, estaríamos muito confortáveis, né? Porque a gente tinha uma concepção de educação tradicional e a gente tinha que seguir aquilo e pronto. Hoje não, hoje nós temos muitos fatores influenciando o nosso trabalho, a educação e tudo mais. Uma delas, né, que está muito presente na nossa vida, são as novas tecnologias, as novas linguagens, o avanço tecnológico, todo esse avanço tecnológico que impera hoje, né, no campo da informação, e que nós precisamos lidar com isso, e muitas vezes precisamos disputar a atenção dos nossos alunos com isso, porque nós ainda seguimos um modelo tradicional de educação, a gente ainda não saiu da sala de aula, do modelinho quadrado de sala de aula, a gente não avança, né, assim, a Rani está aí, quantas discussões fizemos, né, no sentido de tentar entender por que a educação é um campo que não consegue
transpor, né, esse ensino tradicional. Então, essas questões que nos angustiam tanto têm a ver um pouco com isso. E, assim, um último comentário, a gente também precisa entender que nós estamos, nós, Escola de Educação Profissional e Tecnológica, estamos em um contexto diferente também. Por quê? Nós ingressamos para uma carreira que, né, em primeiro lugar, para a qual nós não nos preparamos em nossa formação, em nossas graduações. Então, por exemplo, eu fiz licenciatura, aprendi a avaliar de uma forma, aprendi a trabalhar com nota, e aí eu ingresso para o instituto e tenho que aprender uma forma diferente. Fico pensando nos nossos colegas que não fizeram licenciatura, que tem, né, menos instrumentos que nós recebemos na nossa formação. Eles têm que aprender muito mais. Então, essas questões todas juntas, né, dificultam bastante o nosso trabalho. E, infelizmente, nós não temos formação suficiente para isso. Né? A gente vai fazendo da melhor forma que podemos. Então, assim, só para dividir um pouco essas angústias e dizer, olha, né, a gente não tem modelo, como você falou no início dessa apresentação, a gente não tem modelo, a gente vai demorar muito para conseguir tirar conclusões disso tudo, mas eu penso que é porque nós estamos passando por um momento, né, estamos, assim, quem sabe as gerações futuras terão menos aflições como as nossas, né, nesse campo da avaliação. Então, só para comentar essas questões. Pessoal, tem algum comentário, pergunta? Aproveitem a Patrícia. Teve um professor, acho que é José Arthur, que levantou a mão. Eu levantei, mas eu deslevantei. Você levantou? Bom, não está abrindo mesmo. Eu não sei porquê, mas enfim. É que eu tenho uma angústia, né, de hoje em relação ao Instituto, por dois motivos. Acho que a concepção do ensino técnico chega no Brasil, durante os governos do PT, principalmente ela é expandida, no momento que a gente já está, quando eu estudava economia, no começo da faculdade, eu fazia economia e direito, já se falava lá no começo dos anos 2000 em desindustrialização do país. E grande parte da lógica do ensino técnico está vinculada a uma lógica industrial que não faz sentido na economia brasileira e até mundial, assim, do século XXI. Então, acho que esse é um primeiro desafio geral, que se conecta com as questões que a gente está vendo e discutindo, seja de inclusão ontem, né, e hoje de avaliação, porque muito da racionalidade, pelo menos pretérita, do ensino técnico, é baseado num tipo de sociedade de produção que, se não está em vias de extinção, já está profundamente modificada faz tempo no Brasil, né? Então, enfim, eu tenho esse incômodo. Eu fui professor por muitos anos, eu estou em Colombo só há um ano, fazendo um ano agora, mas lá em Palmas, e lá era mais gritante isso, porque no Campus Palmas, como tinha 14, se não me engano, graduações e 2 cursos técnicos, era uma discrepância ainda maior, seja com a lógica do próprio instituição, Instituto Federal, mas um pouco essa questão de qual o papel tanto do ensino na construção de uma técnica diferente, mas também na formação, como o João colocou ali, de cidadãos mais críticos. Então, enfim, eu acho que eu tenho essa uma angústia que eu carrego e que eu vou continuar carregando e refletindo, mas por isso que eu levantei e abaixei a mão, porque eu acho que não tenho muito algo específico para ponderar. Mas agradeço, porque eu acho que tanto a fala da Patrícia como as ponderações dos colegas já me fizeram refletir sobre várias coisas a respeito desse processo todo e como a gente atua nesse processo. Apesar de eu não ter começado a atuar agora, né, desde 2013 dou aula no curso técnico, mas a gente, às vezes falando sempre, às vezes ouvindo algumas coisas que a gente já ouviu, sendo ditas por outras pessoas, fazem a gente refletir de novo, né, algumas coisas que a gente volta e meia volta a pensar. Mas, enfim, acho que não tem nada mais específico a atribuir. Agradeço aí pela oportunidade. Encerrando a última participação ali, professor Ciro. Patrícia, nós comentamos muito com essa dinâmica, né, das avaliações não presenciais, que houve uma reclamação dos estudantes por causa do volume de cobrança que eles sofreram e o número de avaliações.
Então, chegou-se a se discutir, né, em reuniões pedagógicas aqui, uma possibilidade de nós termos avaliações de 3, 4 disciplinas, né, fazer uma avaliação em conjunto, para que cumprisse os objetivos propostos, né, com relação ao conteúdo transmitido a esses estudantes, ao ensino transmitido a esses estudantes. Eu não sei se vocês já chegaram a comentar alguma coisa também na Dentec com relação a essas questões das avaliações, elas passarem a ser, né, feitas de forma conjunta, e não mais de forma individual, se há alguma proposição nesse sentido também. Obrigado. Fechou o grupo, João? Sim. Então, tá. Bom, também a gente já está indo para o final do nosso horário, né, que a gente tinha combinado. Primeiramente, eu quero agradecer esse momento e dizer que eu tinha certeza, né, da qualidade da contribuição do grupo e da discussão. Então, isso, né, como a gente tem uma caminhada, eu vejo que a gente consegue aprofundar alguns temas, né, e alguns aspectos aí em relação à avaliação. Concordo plenamente com o João em relação a essa questão de uma escala, né? Por quê? Porque, de certa forma, se a gente for pensar os conceitos, eles não deixam de ser uma escala, assim como são as notas. Mas como que nós faríamos uma discussão e uma elaboração de critérios se nós tivéssemos de 0 a 100? Então, o que nós construímos aqui é exatamente essa possibilidade da elaboração desses critérios, né? E que são critérios que nos possibilitam entender o processo da aprendizagem. E aí eu entro na questão que a própria Mirelle traz. Nós estamos falando aqui todo momento de aprendizagem, né? E a avaliação é uma tecnologia, né? Ela é um modelo, é uma tecnologia dentro da educação que possibilita com que a gente avance, né? Que a gente vá fazendo essa caminhada, que a gente compreenda o percurso e para que a gente possa ir construindo os nossos processos de aprendizagem. Então, acho que vocês, de certa forma, contemplam muito essa discussão. O Edward também traz essa questão, né, da clareza que a gente precisa ter com os nossos estudantes. Às vezes está claro para nós, não está claro para os estudantes. Acho que esse é o diálogo, por isso esse planejamento também anterior, por isso essa construção desse diálogo com os nossos estudantes é tão importante. Como é bom a gente compreender, né, quando a gente vai participar de qualquer processo avaliativo, como é bom entender quais serão os critérios. Isso, de certa forma, traz uma isonomia para todos. Todos compreendem, todos têm acesso à informação anteriormente, né? E todos têm as mesmas condições diante também desse processo todo. Então, são aspectos muito importantes que vocês trouxeram. A questão das devolutivas, de que forma eu consigo, né, construir aí essas devolutivas de forma qualitativa e não qualitativa, porque se eu receber um 7 ou um 8, talvez para mim não tenha aí diferença nenhuma, mas se eu receber, né, com base no critério, na referência, um comentário de um professor, um conceito, e que eu consiga identificar aquilo que eu ainda não entendi, eu tenho condições de buscar, também sozinho, algumas coisas, tanto na escola, quanto com a minha família, quanto com um colega, né, isso abre as minhas possibilidades de aprendizagem. E eu acho que é isso. E em relação ao que o Ciro coloca, que eu acho que é importantíssimo, né, nós estávamos discutindo uma resolução, inclusive nós fizemos essa discussão com os diretores de ensino, o Eduardo participou, acho que o João participou também, né, de um documento que, de certa forma, ele detalhava um pouco mais como seriam as nossas atividades até junho. Essa resolução, essa minuta, ela foi retirada de pauta do Consulp, na última reunião, porque ela estava junto com outro documento, o relator acabou retirando, né, por conta de uma série de entendimentos por parte dele. E aí o que nós temos hoje é a resolução 3, a continuidade da resolução 3, que ela indica a possibilidade de uma avaliação por módulos, né, exatamente por conta da sobrecarga. Mas é preciso lembrar que uma avaliação por módulos, ou por, né, dá para chamar de diferentes formas, ela também precisa ter esse cuidado de pensar nos critérios conjuntamente. O planejamento também deve ser conjunto, não é só avaliação, né? Não é só juntar uma avaliação e dizer que a gente pode fazer dessa forma. Então, a gente precisa fazer o processo todos juntos também. E é uma forma, de certa forma, que a gente sempre defendia como uma possibilidade de integração curricular, né? Claro que integração não é só isso, integração é muito mais que isso, o conceito de ensino integrado é muito maior que isso. Mas essa possibilidade, sim, pela resolução, sim, Ciro, há essa possibilidade, mas sempre lembrando, né, que a gente também precisa estabelecer, então, quais seriam os objetivos que poderiam se aproximar, quais são os critérios que poderiam ser pensados a partir disso, como seria esse processo, há todo um planejamento. E aí, gente, assim, a condição de ter espaços de discussões, planejamentos coletivos,
ela é fundamental. Senão a gente não consegue fazer isso, né? Então, assim, deixar isso a cargo dos professores, eu vejo que, às vezes, muitas vezes, assim, não é justo com os professores, né? E aí a gestão, o campus, precisa pensar nesses espaços, né, nas cargas horárias dos docentes que eles têm para fazer essa discussão desse planejamento. Então, são condições de trabalho também, né? A gente precisa ter essas condições de trabalho para os servidores, a gente precisa também ter essas condições de aprendizagem para os estudantes. Mas concordo plenamente, Ciro, que é um caminho que pode ajudar bastante nesse momento, porque no encontro com os estudantes que nós fizemos, tinham 100 estudantes, representantes das turmas, e um dos aspectos que eles mais salientaram foi questão que muitos têm que trabalhar, porque os pais perderam o emprego, sobrecarga e dificuldade de conciliar, né, todas essas questões ainda com as condições mentais, psicológicas que eles estão passando, né, por conta das famílias estarem dentro de casa, por conta aí, né, de uma série de problemas que todos estão passando, né, de falta de trabalho e uma série de questões. Então, penso que se a gente for, né, refletir sobre o momento que nós vivemos hoje e o tempo que eles têm ficado diante do computador, que é assustador, né, inclusive crianças, assim, vamos pensar que uma aula presencial, uma aula no modelo remoto, uma aula presencial são coisas bem diferentes. A sobrecarga que nós temos, né, nesse momento que nós estamos diante das telas, ele é muito maior. A atenção que nós precisamos ter, ela é muito maior. Então, assim, não dá para a gente considerar que são coisas iguais, né? São modelos diferentes, são propostas diferentes, e a gente tem que ter esse cuidado, assim, em termos dessa sobrecarga. E isso, assim, é geral, né? A gente ouve dos nossos filhos, ouve de todas as escolas, mas a gente precisa refletir bastante sobre isso. Então, aulas síncronas, quais seriam os tempos dessas aulas síncronas? Não está previsto ali um mínimo nem um máximo na resolução, mas eu acho que, pedagogicamente, essa é uma discussão que precisa ser feita no campus, né? Qual é o tempo de aprendizagem necessário, dentro da proposta do professor? Lembrando que a gente tem que garantir também esses espaços de troca, e é isso que os alunos dizem. As aulas síncronas são um espaço em que eu consigo, pelo menos, conversar com os professores. E essa conversa, para eles, é essencial, né? Essencial, porque muitas vezes se sentem sozinhos, se sentem desamparados mesmo. Então, a gente vai fazer uma devolutiva ainda desse encontro para as GPECs, e depois poderá ser levado aos campos. E eu acho que é isso, assim, é muito importante sempre a gente dialogar bastante, né, principalmente com os estudantes. Então, Patrícia, nós só temos a te agradecer, né? Agradecer por essas palavras, né, sempre muito edificantes. E com relação à avaliação, a gente vai continuar discutindo, até, né, que a gente consiga melhorar todo esse processo. Então foi muito bom, acho que as informações, as discussões foram muito boas. Então, mais uma vez, obrigado, Patrícia, por ter atendido aí o nosso pedido. Vou passar a palavra para o professor Edward. Professor Edward. Abriu meu microfone. Bom, então, mais uma vez, agradeço, né, Patrícia, toda a tua equipe, né, que está aí apoiando, né, então, vocês são sempre muito bem-vindas, obrigado pela participação, obrigado pela tua fala, pode ter certeza, nós comentamos isso em relação à palestra de ontem, a fala de ontem, né, que nós gostaríamos de ter outros momentos, né, e hoje, mais uma vez, né, a gente não apenas gostaria, né, mas como nós precisamos, né, o tempo é muito curto para tantas questões. Eu tenho certeza que se abrisse, né, com uma flexibilidade de tempo maior, né, muitos outros professores poderiam contribuir, Agora fica a sugestão, né, de trabalharmos a nossa experiência, né, num outro momento, que a gente possa compartilhar a nossa experiência, e aí, quem sabe, a gente poderia contar com você, com a tua equipe aí, para fazer aí uma mediação, que seria uma experiência bem interessante. Nós temos a pretensão, temos o dever, né, e também temos a pretensão de, ao longo desse ano letivo de 2021, temos vários outros momentos de formação pedagógica, né, então ele não encerra nessa semana, né, em que nós estamos com os estudantes em recesso, né, mas nós vamos ter ao longo aí do ano letivo outros momentos, né, então, desde já, peço que você, num futuro não muito distante, venha aceitar estar conosco novamente. Então, obrigado.